José Aldo Pinheiro. Salve, salve, meus amigos, muito bom dia. São 11 da manhã, mais 4 minutos, aqui Guaíba. Estamos começando o Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba. Lembrei agora, quando falei aqui Guaíba, do meu amigo Giovanni Schneider de Santo Ângelo, que o apelido dele, brincam com ele, inclusive, aqui Guaíba, quando encontram ele. Ele é ouvinte da Rádio Guaíba desde criança. O pai dele era ouvinte da Rádio Guaíba e ele é nosso fã, que qualquer coisa boa que acontece, ele grita aqui Guaíba. E ele ficou, essa marca colou nele. Então, um abraço para o nosso querido Giovanni de Santo Ângelo e todos que estão nos acompanhando. O Ganhando o Jogo está começando pela Rádio Guaíba. A produção é da Vivian Leal, na mesa de áudio Luciano Vargas, na central técnica Jorge Brum, uma turma boa de São Luís Gonzaga, outro de lá, o Jorge Brum, a coordenação da central, o Davis Rodrigues. Tem o rapaz, o outro que usa o boné cravado no rosto. Cleiton. O Cleiton. Bom, cara. O Cleiton, quase não, a gente não conhece o Cleiton, hein? Mas trabalha, baixa a cabeça e faz muito. É circense, artista, faz personagens, faz performance. A performance, ali, quando ele vem trabalhar, ele vem quietinho com aquele boné, escondendo o rosto. É um arteiro aquele guri. Bom, na coordenação da central está o Davis Rodrigues, é outro que é danado. Hoje tá só vendendo camisas históricas do Grêmio, aproveitando o embalo. Nos transmissores, o Adair Ávila, a equipe que tem a responsabilidade de realizar o debate, de executar o debate. Tem o Cristiano Silva, a Ana Carolina Guiar, o Luiz Magno, o Gutierrez Sanches e o Carlos Guimarães. Nós estamos aqui, o Guti, o Guima e eu no estúdio central. Daqui um pouco chega também o Cristiano Silva e a Aninha tá lá no estúdio B, né, Ana? Isso, Zé, tudo bem? Boa tarde a todos. Muito bom. Ana Carolina Guiar, a nossa integrante da equipe do debate, que normalmente fica escondida do vídeo porque não aparece na live do Facebook. Ela fica lá no estúdio B, nesses tempos de distanciamento social, com controle e protocolos para que não haja aglomeração. Mas já quando chegar a vacina para todo mundo, a Ana vai voltar pro estúdio conosco. O Magno, que tá em casa, também volta pro estúdio conosco. Tá tudo bem aí, Magno? Observando esta Horizonte. quarta-feira nublada, pensando nas situações desse grande mundo ao qual vivemos. Que conversa! Até o Carlos Guimarães. Uma xícara. Que largada boa! Agora o Guimarães largaria. Olha, tia, é brabo o troço. O Orestes diria, é o fim do rádio. Mas veja a minha situação, Zé. Veja, Guti, Carlos, Ana, amigos. A minha situação é a seguinte: eu estou sentado aqui no sofá. Sim. Sudoeste de mim está Penélope deitada e mordendo agora meus dedos. E frente para mim, eu vejo um terreno baldio, uma casa que foi demolida e que provavelmente em alguns meses esse terreno aqui da frente vai acabar virando um canteiro de obras, de um prédio, muito possivelmente, o que esteja agora é tudo prédio. Deixa eu ver aqui mais. Uma água mineral aqui que não é mais mineral, ela apenas é a garrafa da água mineral. Tabaco? É a garrafa? Tabaco? Xícara de gatinhos aqui da Cláudia, de Hello Kitty. E mais? Tabaco? Malborão tá aqui de balada. Irei ali para a sacada e vou degustar. Aliás, parei agora. Esse é o home office do Magno. É. O Luiz dormindo. Luizinho é um deputado, tá dormindo lá ainda, não tem vergonha. Como assim? Se o fato do cara tá dormindo não quer dizer que ele... Ele tem carinhosamente o apelido de deputado, muitas regalias aqui em casa. Muito bem. Bom, com esse bom humor do Magno, o Magno narra o jogo mais cedo. O teu jogo é das 7h15, né, Magno? Isso. Meteu. Tá dando aquela baforada. Mas queria o quê? Na hora que eu peguei a xícara e vim pra sacada aqui. Hoje tá especial o começo. E hoje é um dia daqueles, hein? Hoje é um dia O daqueles. Magno deve estar fazendo uma vaca atolada, sei lá, Não, vai na Não, janta de ontem. Tem uma carnezinha no forno ali, é isso. Sem nada mais. Mas o Magno é um bruto, ele come e toma um vinhozinho ainda e veio com tudo. Nem sente nada. Que bom que seja assim, né? Eu falei pra ele ontem, a juventude dos 37, o Magno tem a idade do Renan, tu te deu conta disso, Carlão? Como eu tô ficando velho, né? Mas tu começou cedo também, convenhamos, né, Zé? Tem idade do Magno. Tu começou cedo nessa. Nessa de filho? Sim, De foi. trabalho. A rodada de hoje. Na lida. A rodada de hoje é uma rodada.
obviamente decisiva, obviamente a mais importante, mas também é uma rodada onde as equipes que entram em campo, elas vão buscar inspirações e minimizar os próprios erros. A gente pode classificar esse Campeonato Brasileiro como um jogo de muitos erros, tá? Todos erraram. Muito. Posso apontar o erro dos 6. O erro do Grêmio. Não dá devida atenção ao campeonato. Ontem a gente já falou sobre o excesso de empate e como esses empates eles determinaram uma pontuação menor. E como em alguns jogos o Grêmio se contentou com empates que não eram para acontecer. E lá no início, quando não havia ainda a Copa do Brasil. O do Inter, bom, a transição com o De Abel, ela machucou o Inter. Ali atrasou, né? Atrasou na pontuação, na tabela, no desempenho, na autoestima, em tudo, tá? Abel tá fazendo um trabalho muito bom, mas aquela Diria transição... o professor, formidável. Aquela transição, ela atrasou. Ela tem uma perda. Sim. O Flamengo foi a maior bagunça desses 6. O Flamengo só tá nessa situação porque tem bom jogador. Ele troca um jogo do Jorge Jesus, que é um jogo baseado em ter a bola, que é um ataque mais funcional, que é movimentação, para um jogo de posição do Domenech Torrente, e para um jogo que eu não sei qual é direito do Rogério Ceni. Tenta voltar um pouquinho pro do Jorge Jesus, mas não com aquela intensidade jamais vista. Não, porque tu tem a perda de não sei quantos meses, quanto tempo o Domenech ficou? 7 meses, 8 meses? Outro jeito. Trabalhando outro jeito, outra maneira. Não, ficou menos tempo, não ficou tanto não, ficou 4 meses, tá? Trabalhando um jogo de posição que é super difícil, é totalmente contrário do Jorge Jesus. Quem contratou o Domenech Torrente achando que seria o Jorge Jesus não sabe nada. O Domenech Torrente é um guardiolista, o Jorge Jesus é adepto do jogo de liberar tecnicamente o jogador, é completamente diferente, é totalmente diferente, é o oposto mesmo. O cara não sabe o que estava fazendo, tá? O Palmeiras teve o erro de também insistir muito tempo por exemplo, o Luxemburgo, quando o time não dava resposta. Eu sou contra a demissão de treinador, mas quando tu enxerga que não dá bom aí, tu tem que trocar, tá? E também por conta de divisão de competições, mas penou naquela época. Quem é que falta desse G6 aí? O Galo, curto, o São Paulo tem um grupo curto, de ter demorado para engrenar, porque também é um modelo muito conceitual, cheio de princípio. Então, todos eles têm os seus erros. E eu acho que esses erros, eles precisam ser aproveitados pelos outros na rodada desse meio de semana. Para mim, o Grêmio contra o Atlético é um jogo em que o Grêmio vai ter que evoluir no nível de competição que ele tá botando no Brasileiro, senão não ganha. Vai ter que competir mais o Grêmio, senão não vai ganhar. E para mim, o Inter é uma inspiração, deve se inspirar no Grêmio contra o São Paulo. Sim, o Inter se inspira no Grêmio. Aquele jogo o Inter sabe fazer. Tranca, mata a origem ou mata o destino, o Grêmio matou o destino. E acelera a transição ofensiva. Acelera a transição. É isso. Eu tô te ouvindo aí, Carlão, eu tava pensando assim, ó. Quando a gente olha o retrovisor, quando a gente olha o passado, a gente avalia com mais naturalidade os erros, né? Não teria... O Inter, o tempo todo com o Kudê, e agora está sendo com o Abel, ele tapou os ouvidos para a crítica, para a descrença, para a desconfiança, para aqueles que não apoiam, e seguiu o seu destino. Foi tocando em frente, como diria o poeta. O Grêmio, parece que ele olhou assim e avaliou errado. Ele pensou que era mais difícil ganhar. Eu tenho essa impressão também. E aí viu que também não é tão difícil assim, mas pode ser tarde. Se deu conta tarde. Pode ser tarde. Tá se dando conta tarde. Ele pensou assim, nós temos o Flamengo, que é aquela máquina. Porque é aquela coisa, se tu pegares alguns dos empates que a gente critica no todo do Grêmio, a gente critica a soma deles, a quantidade deles. Um empate 1-1 com o Palmeiras em meio ao Campeonato Brasileiro, sendo o Palmeiras o time que é e o Grêmio o time que é, tá ok, mas a gente vai pegando e vai somando, e são vários dos empates contra o próprio Corinthians. E agora o Grêmio parece que tem essa oportunidade, mas desgarrou primeiro na parte mais confortável da análise, que é a tabela. Olha pra ela e fica fácil dizer, olha, o Grêmio tá mais pra trás, tem um jogo a menos? Tem, mas é contra o Flamengo também considera e quer e vai fazer de tudo pra conquistar esses 3 pontos quando o jogo entre eles acontecer, isso é óbvio. Mas a gente vê que o Grêmio nutre uma esperança, mas quase que uma resignação com o que está fazendo no campeonato. Eu não vejo assim no Grêmio tanta força ou até confiança para ganhar o Brasileiro.
Não é nem empolgação ou deixar de ter empolgação. É isso. Mas é confiança. Não, O Grêmio não ele até acredita que é capaz, mas não é tanto assim, sabe? Tem uma coisa que é pior. Que passa. Tem uma coisa que é pior que isso, que é diretriz, cara. O Grêmio se acostumou a entender o brasileiro como a competição onde ele vai dar menos gás, porque vai chegar isso, em quarto ao porque final. isso, 3 anos são assim. porque isso lhe dá mais garantias de ir longe nas Copas. Eu vou dizer por que não é só confiança, porque lá no início, quando empata com Ceará e Vasco, 4 pontos na conta, fazem falta. Quando empata com Ceará e Vasco, o Grêmio para aos 30 do segundo tempo com o Renato, e eu vi, porque eu fiz os 2 jogos, o Renato dando aquela segura, sabe? Botando o zagueiro para encher, contente com o empate. O Grêmio, na entrevista coletiva daqueles 2 jogos, se contentou com o empate. Foi bom para o Grêmio ter empatado. Por que foi bom para o Grêmio ter empatado? Se o Grêmio estava no início do campeonato e poderia ter vencido para somar pontos. Porque o Campeonato Brasileiro para o Grêmio, ele sempre vai ser uma coisa de segundo plano de forma dogmática, uma diretriz, uma lei. Desde 2016. O Grêmio entende que largando o Campeonato Brasileiro vai chegar a decisões de Copas. O Grêmio chegou à decisão da Copa do Brasil? Chegou? Mas será que foi porque largou o brasileiro? Vamos falar dessa Copa do Brasil também, né? Não hoje e tal, mas eu acho que a gente pode falar sobre a campanha do Grêmio na Copa do Brasil, que não é desprezível, é de chegada à final, mas pegou o São Paulo. Da sua divisão. Não vamos falar tamanho, não vamos, o Grêmio vamos aqui apostava desqualificar os adversários, mas convenhamos, né? Cuiabá e Juventude. Na verdade, isso é uma consequência da origem do que o Grêmio pensava. O Grêmio desprezava o brasileiro por causa da Libertadores. Também. Aí é uma garantia, só que o Grêmio tomou um tufo na Libertadores. Ele foi eliminado com 5-2 no agregado, tendo o brasileiro como segundo plano. É garantia de ir bem em outra competição, desprezar o Campeonato Brasileiro? E lembrando que já para essa edição de 2021 acabou a mamata de entrar em oitavas, né? É verdade. É verdade. Não é grande diferença, mas é uma fase a mais agora. Já entra na terceira. Então, essa coisa de deixar o Campeonato Brasileiro em segundo plano, confesso que eu não entendo. Eu não entendo e vai ser negado. Mas eu vi contra o Ceará e contra o Vasco 4 pontos na conta já perdidos. Nem são mais as escolhas, o Renato segurar, né? cara. Nem são mais as escalações, é o comportamento mesmo do time. É isso. Tá escalando titulares, quase titulares. É o nível de competição adotado. Exato, é o nível de competição, é como a equipe se comporta, não é como o Renato escala. Porque teve outra época que a gente dizia, vai pegar o Ceará e botou o Sub-23. Teve jogos que o próprio Cláudio Oderich, vice de administração do Grêmio, vice do conselho, perdão, de administração, ele mesmo admitiu de que ele brincou com a gente num vestiário aqui na Guaíba, dizendo, teve vezes que nem o treinador ia nos jogos. Claro que foram até poucas vezes no Campeonato Brasileiro, mas existiu isso. Existiu. E hoje tá diferente o comportamento do Grêmio fora de campo, mas dentro de campo a gente ainda não vê essa competitividade. Em jogos de Campeonato Brasileiro de tabela contra times da ponta de baixo, por exemplo, tu não vê nada e pra dessa quem competitividade. acha que isso é uma crítica, na verdade a gente tá reconhecendo a capacidade do Grêmio, porque o Grêmio tem 50 pontos, um jogo a menos, tudo que o a gente Grêmio já falou. O Grêmio tá aquém. Final de Copa do Brasil, mas a gente só fala isso porque a gente acredita que o Grêmio pode mais. Exato. É só por isso. O Grêmio, às vezes a gente fala assim... Sabe por onde passa esse poder mais? Pelo jogador que é o centro do time. Quando o Grêmio teve bem, ele era pedido para a seleção. Mas tem uma outra coisa aí, cara, quando ele caiu... Tem uma outra coisa também, segura essa só pra eu dizer uma coisa, tá? Quando a gente fala de um time limitado, a gente diz que o time tá no limite, a gente costuma dizer, o time tá no limite e não pode mais que isso. Com o Grêmio, a gente sempre acredita que o Grêmio sempre vai poder mais do que tá jogando. Já parou pra pensar isso? O Grêmio jogou essa parte mágica, o Grêmio pode jogar mais que isso. O Grêmio tá nessa classificação, mas o Grêmio pode mais que isso. Isso é um elogio ao excelente time que o Grêmio tem, ao trabalho excelente que o Renato tem, aos ótimos jogadores que o Grêmio tem, uma estupenda defesa, ótimos laterais, sim, para os padrões brasileiros. Vitor Ferraz e Diogo Barbosa são ótimos laterais, sim. Claro. Tem belos volantes, cheio de defeito, tá? Eles estão cada vez com mais defeito.
Isso aí é meio irritante, mas vamos lá. Tem ótimos volantes. Tem um baita meia. O Grêmio tem reposição. Um centroavante que tá tem um voando. centroavante que tá voando. O Grêmio tem 4 laterais. E vai se aposentar Exato. o ano que vem, fiquei sabendo. Ontem à noite estava Quem? acompanhando a rádio. O Diego Souza? É. A intenção é ao final da temporada. Então gente, a gente... Não dessa, né? É um time que pode, é um time que tem jogadores como o PP, que é um cara que pode ser negociado pra Europa bem. E tu falaste perfeitamente, tá? Aí eu entro no Jean-Pierre, tem uma outra observação, tá? O Jean-Pierre é um jogador que eu acho que tem potencial pra seleção, e falei isso. Eu gosto do jeito dele jogar. Mas ele tem que mentalizar o jogo difícil, tá? Se tu pegar e espremer, as grandes atuações, as brilhantes atuações foram jogos fáceis do Jean-Pierre. Sim. É verdade. Jogo difícil ele não joga bem. Ele não suja o calção, né? Ele sente o jogo difícil. Ele não dá uma amarrada, uma trombada, um tranco em ninguém. Não. E ele até deveria Tem se jogadores aproveitar assim, disso, por né, exemplo, Zé? O volante da Itália, Ele é forte, ele deveria até se aproveitar Pirlo disso. competia. não sujava calção, não Pirlo dava competia. trombada a ninguém, mas ele tava lá na defesa, Competia. ele tava no meio Pô. campo, ele girava o jogo, limpava, Mas o organizava Pirlo isso. recebia no meio de competia. 3, Ele desiste limpava pra jogar. e largava o Pirlo atacante competia. na cara, né? É aquilo que o Então, Sidorf... Pega um vídeo do Sidorf no Bem Amigos. Quando os caras lá estavam encantados com o Ganso. No auge do Ganso. Aí o Ganso fez um golaço, tava jogando no São Paulo já o Ganso, aí era a volta do Ganso, finalmente, livre de lesão, temos o nosso craque, seleção brasileira. Era Ganso, Kaká, lembra? Isso, Ganso, Kaká. E aí o Sidorf tava no Botafogo na época, foi o convidado do Bem Amigos, e perguntaram, os caras encantados, especialmente a velha guarda lá, o Alberto Helena, o Bodão, essa turma mais velha assim. Antônio Rodrigues. E aí perguntaram, vem cá, o Ganso tá fazendo hora extra aqui, não tem que ir pra Europa? Porque mostraram o lance dele, de Sidorf. Olha, na Europa ele não vai conseguir passar assim não, pelos caras. Como não? Aí o Sidorf, não, lá ele não vai conseguir. Entende? O Ganso... E o segundo tem 2 em cima de ti. O Ganso tem muita qualidade técnica, é um estupendo jogador, só que ele precisa competir mais. Na Europa, se tu não competir, tu tá fora. Aí um deles colocou, mas não lembra um pouco o Pirlo? O Pirlo também não competia, não sei o que. Daí o Sidorf deu uma risada, né? O Sidorf veio com até... Não. O que tu sabe de Pirlo? Para. Joguei 10 anos com o Pirlo. O Pirlo competia pra caramba. O tempo todo. Era um competir Pirlo, limpo. o Pirlo... É diferente de... Era um competir com classe e qualidade. O Pirlo eu não vou usar pioneiro ou modelo, Magno. Mas ele é um dos símbolos de um jeito de jogar hoje em dia no meio campo. Pioneiro não, porque vai vir, né? Tem exemplos ao longo da história de caras que jogam muita bola nesse estilo. Mas ele veio ilustrando muito bem como hoje em dia um meio-campista, como a gente gosta de dizer, precisa atuar. Competindo, mas com aquela velha qualidade técnica que é necessária para se suportar a pressão, distribuir o jogo, até mentalmente, coisa que o Maicon, por exemplo, faz e a gente vê ele fazer. Diga, Maicon. Muitas vezes essa questão, Guti, do Pirlo não competir e tal, talvez para alguns tenha sido ofuscado por conta do Gattuso, que até de violência utilizava, muitas vezes. E aí esse foco de competição é pro Gattuso, o Pirlo ficava em segundo plano. Isso aí, não, aí... sim, com muita qualidade, pô. O Juno Martins, parceiro, me lembra aqui que o Helena daí falou, mas não é estilo Zidane. E aí o Sidorf teve um treco e disse, não, tá louco. O Zidane competia também, o Zidane era o falso lento. As pessoas às vezes, quando ontem foi perguntado no programa sobre o Jean-Pierre numa segunda função, algum ouvinte até questionou isso, tá? Eu disse o seguinte, gente... Foi matéria da coletiva do Douglas ontem. Ele falou também. Foi. Olha só. Tu tem que ter uma habilidade para poder transformar o Jean-Pierre num segundo. Quando o Grêmio tem a bola e o Jean-Pierre desobrigado quando o Grêmio não tem a bola. Porque se o Jean-Pierre for o segundo no modelo tradicional do Grêmio, fazendo todas as funções de segundo, com e sem a bola, nas duas fases do jogo, o Grêmio vai sofrer, cara, porque o Jean-Pierre não marca. Não, o Jean-Pierre às vezes volta menos do que o centroavante Diego Souza. Muito menos, Não é às vezes, é sempre. O Jean-Pierre compete mal sem a bola. E engraçado, quando tem a bola ele volta, né? Quando tem a bola, ele vai na base da jogada buscar. Não é voltar, Guti. Não adianta só voltar. É que ele joga no ritmo dele, tem que no voltar. ritmo do jogo. Não adianta só voltar, tem que voltar e competir. Claro.
Competir não significa sujar o calção. Sim. Competir significa estar presente e atento ao jogo quando o outro time tem a bola. É prestar atenção. O Jean-Pierre não faz isso. E isso é uma orientação. Da mesma forma que eu acho que o Matheus Henrique tem que evoluir com a bola. Que é aquela coisa de ficar rodando e tirando e botando os braços, não sei o que, passa pro lado. Sabe? Então, o time do Grêmio pode mais. Pode mais por diretriz e pode mais por coisas dos próprios jogadores, sim. Tá, mas e a observação? Tem pessoas muito bem pagas para se observar no Grêmio para dar esse tipo de orientação. Eu duvido que não tenham percebido essas... Porque o Renato se orgulha e ele merece esse reconhecimento mesmo, de que ele lapida o jogador, de que a gente recebeu ele da base e era bem diferente, aqui ele melhorou, até reclama inclusive de algumas, digamos, carências dos jogadores quando eles chegam da base, mas ao mesmo tempo a gente tá vendo algumas coisas nos jogadores e ele parece não tá conseguindo corrigir. Não é que ele não tá observando, a gente não tá dentro do vestiário, daqui a pouco ele tá orientando os caras pessoalmente e exaustivamente para que eles evoluam no que precisam evoluir, mas a gente não percebe essa evolução ou essa correção desses jogadores, principalmente os que o Guimarães citou, o Matheus Henrique e o Jean-Pierre, que são importantíssimos. Até sobre o Grêmio é interessante a gente discutir o que vai ser feito do meio-campo do Grêmio hoje, né? Há uma dúvida na questão física do Matheus Henrique, ele tá relacionado, mas não se tem a certeza de que ele vai ser titular justamente por essa questão física, e o Maicon quase a mesma coisa. O Maicon também está relacionado, já jogou na sexta-feira, mas ainda não sabemos qual a capacidade física do Maicon, quanto tempo, em qual faixa do jogo que ele vai ser colocado, se do início, se no final. Daí fica essa dúvida para, ao lado do Lucas Silva, jogarem Darlan ou Matheus Henrique ou o Maicon. Eu, sinceramente, hoje eu daria um descanso pro Matheus Henrique e testaria um pouco o Maicon. E aí, se o Maicon cansar... Ele não tem capacidade para mais de 30 minutos. Pois é, e aí? Então vai ter que ir de Darlan. É que a decisão... Ou arriscar o Matheus Henrique, que é uma pancada na panturrilha. O meu comandante, se ele não tem capacidade para mais de 30 minutos, por que ele tá concentrado? Porque ele vai jogar 30, ou no final, ou no começo. Então ele não vai ser titular, porque não dá pra entrar pra jogar 30. Então entra nos últimos 30. Essa é uma realidade de ano inteiro, Cristiano. Sim. Não, então tá. Tu tá falando do Maicon ou do Matheus Henrique? Não, do Maicon. O Maicon tá bom. Eu acho que o Maicon deve... Se não tem Matheus Henrique, começa com o Maicon. Agora, se o Matheus Henrique não tem condições, ele não deve nem ficar no banco. Não, o Matheus vai ser preservado pro Grenal. Deve o mais jogar provável. o Ele tá Silva. pendurado e tá desgastado. E aí tu vai com o Darlan. Sinceramente, Darlan e Matheus Henrique hoje, pra mim, muda pouca coisa. Ao Maicon acrescenta. Muda bastante. Bah, Cristiano, eu acho que o Matheus ainda pode dar muito mais que o Darlan. Ele ainda pode, né? Mas tá dando? Não, agora ultimamente ele realmente não tá muito... Então vou dizer de novo. Pra mim não muda muito hoje, este Matheus Henrique de hoje com o Darlan de hoje. Ainda o Matheus Henrique tem uma pequena vantagem. Agora eu estava prestando atenção atentamente e no que vocês estavam falando, eu não me intrometi, porque tudo que vocês estão falando eu gastei ontem quando a gente falou os mesmos assuntos. Mas agora que focou no jogo... Ah, corneteiro, chegou... Não, eu cheguei faz horas, mas eu não vou meter, né, cara? No corneta, nos colegas, mas que... O jogo de hoje... Quando o Guimarães falou da correção, vocês falaram, o Renato vai lá e corrige, o jogador orienta e não evolui. Aí tem uma outra etapa. Na escola, o professor vai lá, orienta, explica, Exato. O aluno não evolui. A culpa é do professor ou a culpa é do aluno? Por isso que a O gente aluno falando. tem a capacidade de fazer aquilo que o professor está pedindo? Porque se não tem, o que acontece? Pelo menos na minha época de estudante acontecia, o cara rodava. Mas em relação a qual jogador específico no Olha, o Matheus Henrique é um deles. O Matheus tem condição de aprender, sim, porque não é uma coisa que tu... Por exemplo, o cara não sabe chutar de esquerda, precisa aprender a chutar de esquerda, não vai aprender. Não é uma coisa relacionada ao talento dele, entendeu? É uma coisa relacionada ao hábito dele. O hábito de ficar aprendendo a bola, ele vai aprender. Isso aí, não tem como ele não aprender isso. É impossível ele não aprender isso. Porque está relacionado ao hábito. O hábito tu muda. Não é um talento que ele vai ter que desenvolver
para poder jogar. O Jean-Pierre já é um pouquinho diferente. O Jean-Pierre já está relacionado à cabeça. Ele tem que entender o nível de competição. E esse é mais difícil, mas não é aprendendo, é vendo o que se passa na cabeça dele. Eu acho que é uma coisa de cabeça o Jean-Pierre. Eu só não gostaria de ver, por exemplo, o que aconteceu com o Marinho. O Marinho circulou em vários times, inclusive no Grêmio com o Renato, mas foi ser um verdadeiro jogador competitivo e extra classe no Santos. Ele agradece ao São Paulo por isso, em declaração que deu tempos atrás, que ele aprendeu o sentido do futebol com o São Paulo. Perdão, Cristiano, mas a discordância é necessária. Ele não é extra classe. Mas tu entendeu o que eu falei, né? Não, em grande fase, sim. Não, ele está sendo um jogador fundamental no Santos, o principal jogador do Santos, como foi no Vitória também. Eu acho que ele é um dos pilares mais importantes, né? Dentro da construção do técnico. Não é extra classe, Ana, mas pode ser muito bem campeão da América como principal jogador do time daqui uma semana. Mas por isso que eu falo, acho que passa muito também sobre o pensamento do que o treinador passa, orienta e constrói em cima para gerar um sistema que coloque ele como protagonista. No Grêmio ele não tinha essa característica, porque nós já debatemos aqui também amplamente sobre o fato do Renato não criar estrelas, né? Ele não coloca protagonismo, ele quer mais uma máquina bem estruturada para gerar oportunidades e trocar essas peças conforme demanda, para sempre ter o mesmo. Eu acho que ele criou estrela. Não, mas... Everton é um deles. Luan com o Renato é outro. Mas a gente fala, sempre substitui com características não tão diferentes, jogadores que têm sim um posicionamento semelhante e fazem o mesmo esquema tático. Ele não precisa fazer essas alterações. Ao contrário, o Santos, quando a gente tira essas peças essenciais, não tem muito o que fazer. Não, o Santos não tem jogador, mas eu digo Marinho, esse Marinho, que eu coloquei erroneamente, segundo o Zé Aldo, como extra classe, é extra classe para o Santos. Não tô dizendo que seja ele é errado. fundamental. Ele é extra classe. Tu tira o Marinho do Santos hoje, é difícil o Santos ganhar a Libertadores sem Marinho. O Soteldo, em um determinado momento, ele era o diferencial do Santos. Hoje ele já divide esse protagonismo com o Marinho. O que eu quero dizer é que eu não posso daqui a pouco admitir que o Jean-Pierre saia do Grêmio e caia na mão de outro técnico e vire o monstro que se espere que ele vire no Grêmio. E aí ele vai dizer, olha, que eu realmente aprendi, o professor me ensinou taticamente, me explicou como é que tinha que ser. Fica difícil tu perder jogadores assim. Daqui a pouco o Matheus Henrique vai para outro clube, não, aqui eu realmente aprendi que a organização tem que largar a bola rápido e tal. É isso que eu tô querendo colocar. Será que o Marinho no Grêmio... E eu lembro de uma coletiva que eu participei do Renato, que ele disse, olha, o Marinho chegou aqui e ele disse que nunca foi orientado por ninguém. Agora nós estamos tentando orientar. Tentou, mas parece que não deu muito certo. Agora no Santos deu. Enfim, a culpa é do mestre ou é do aluno? E ainda para colocar mais sal nessa ferida, né? O Everton também, quando foi para a Europa, ele teve essa característica de em coletivas falar que aqui ele estava aprendendo, né? Lá na Europa ele estava aprendendo de fato posicionamento, estruturação de jogo. E eu vejo, ontem eu debati bastante. Mas não tá jogando 50% que jogava no Grêmio, né? Não, mas eu digo assim, que até debatendo com o Guti sobre essa possibilidade, a ideia de que os garotos, eles têm muito essa ânsia de mostrar serviço, eles têm essa ânsia às vezes de fazer o seu e não pensar no coletivo, na estruturação geral do jogo. E acho que o Matheus Henrique, em muitos momentos, ele rouba, ele faz essa chegada aguda dentro da área adversária, só que ele acaba não tendo parceiro para construir essa jogada. Essa jogada não foi previamente estruturada. Ele simplesmente pegou a bola, roubou, então ele fica dando a enceradeira que a gente fala, né? Fica ali girando, sem possibilidade, porque ele fez o dele, mas só que ele não contou ou não previu o que os seus companheiros iam fazer. Essa estruturação, ela para em certo ponto no campo e acaba demandando muito do Jean-Pierre, que a gente fala, o Maicon é um construtor por característica. No meio do gramado ele já prevê a jogada, já vai construindo e orientando. E isso com a saída dele se perde muito no Grêmio. Não tem mais essa colocação de pensar a jogada. E a outra situação que eu vejo no Renato é que o Grêmio nessas 3 competições, quando tem 3 competições, a gente vê técnico aí, o Abel Ferreira é um deles, chegou agora na Aldeia e tá buscando as 3 competições. Será que o Renato tem capacidade de comandar 3 competições ao mesmo tempo? Pois então, tem mais essa? Eu acho que sim. Eu acho que basta o Grêmio entender que dá pra jogar 3 competições ao mesmo tempo. Mas o Renato entende isso? Não, o Renato pensa diferente. O Renato pensa diferente, o Renato pensa que não dá. O Renato é o Grêmio, o Renato escala. Não. O Renato define. Agora tem outra coisa. Será que o Renato tem capacidade de comandar time para 3 competições diferentes ao mesmo tempo? O Renato está Grêmio, mas o Grêmio não é de pensar. São 3 características de competições diferentes.
Será que isso não embaralha a cabeça do técnico? Mas tu pode jogar as 3 competições com o mesmo espírito. Eu e sei o Grêmio que não tem o pode, mesmo e espírito. tu acha que o Renato consegue colocar isso em prática? Vou tentar te explicar por que não. A questão que eu tô colocando é, o treinador consegue daqui a pouco colocar em prática a questão técnica e tática para as 3 competições, que tem as competições com características diferentes? Tem uma questão preliminar, Cristiano. Se ele pode. Ele quer? Não, ele não quer. Por quê? Porque ele tem uma filosofia de trabalho diferente. Qual seja, Renato vê a permanência e a estabilidade longa do grupo. Isso a gente já sabe. Isso a gente já sabe. A questão é, Renato pode? Só pra não tentar... quer. Não quer porque não sabe ou não quer por uma questão dele de não querer? Ele sabe, mas não quer colocar em prática. A pergunta que eu tô fazendo, acho que ela tá clara. Será que o Renato sabe fazer? A filosofia dele é assim, só vou tentar para concluir a minha reflexão. O Renato pensa que se colocar todo mundo no limite o tempo todo, vai desgastar o ambiente, vai ficar inviável o ambiente, porque ser humano não gosta de ficar em regime militar no limite o tempo todo. Ser humano gosta de um pouco de folga. Então tu tem formas de lidar com isso. Tu tem formas de lidar com isso. Mas por que o ser humano que joga no Flamengo lá do Jorge Jesus, aquelas pessoas conseguiam fazer e ficavam em regime? Mas na temporada seguinte já relaxou, né? Relaxou porque mudou o técnico. Por que as pessoas, os humanos do Palmeiras conseguem fazer? Porque eles estão numa temporada. Eles não estão há 5 anos do mesmo jeito. O Renato tá há 5 anos aqui, gente. E ele vem usando essa filosofia. Bastante, né, Zé? Ele vem usando essa filosofia, Ana, como forma de ir prorrogando, dando continuidade ao trabalho. Vai oxigenando, troca um, troca outro, mas mantém numa espécie... O time já mudou, nesses 5 anos já mudou umas 3 vezes. Na média de todos os demais times. Na média de todos os demais. Mas, por exemplo, o Jeromel vai para 9 anos de Grêmio. Kahneman vai para quantos anos? O Zé tá certo. O Zé tá falando do hábito. Tu não muda o hábito no meio do caminho. O futebol é construção de hábitos. O Jorge Jesus fez aquilo porque não havia o hábito ainda. Eu acho que o Renato saberia fazer sim isso. Só que ele acredita, é o que o Zaldo falou, por filosofia, que circular o grupo e dar alguns relaxamentos ao grupo é a melhor forma de se gerenciar. O Palmeiras gira o grupo também. O Palmeiras tem um nível de intensidade igual no jogo. Mas o Palmeiras faz isso preservando jogadores. Então nós vamos voltar à origem da pergunta. Se isso é uma maneira de gerenciar, abrindo mão de uma competição para poder gerenciar o grupo, é porque tu não tem capacidade de colocar foco nas 3 competições. Ou não confia nessa capacidade. É porque não acredita. É o que eu tava falando no início. Não confia é porque o Grêmio acredita que ao abandonar uma competição tu vai ganhar outra. Sim, olha, é errado. Nos últimos 5 anos se fala, olha, poderia ter dado pro Grêmio no Brasileiro. Sim, é errado. E todo ano 4º lugar. Se é errado, então alguém tem que corrigir isso aí. É errado, só que eu acho que ele saberia Renato fazer. talvez não consiga mais corrigir, Cristiano. E vamos combinar, né, E outra gente? coisa, tem um detalhe, essa aí 18, 19, né, Cristiano? 18, 19. Chegou semifinal, nas duas, inclusive, semifinais e tal. Mas não ganhou. Ficou sem brasileiro, ficou sem as tais copas tão... essa aí não vamos de... esquecer, pode acontecer esse ano também, né? Claro. Olha só, essa aí de não poder mudar o hábito, porque o hábito tá... Não, o hábito a gente muda, velho. Se tu cria um hábito de ser um vagabundo, tu tem que mudar, ou dispensar o cara. Se o hábito preguiçoso tem que mudar. Senão a gente vai, aqui o hábito atualmente é assim. Sabe quantos milhões de prejuízo causaria o Grêmio? Isso. Não é mudar, não é assim, ninguém muda hábito da noite pro dia. Ninguém muda hábito amarra, tu não pode mudar amarra o hábito. Olha, futebol. Cara, eu vou dizer, discordo de novo. Se for preciso é que não é o caso do Grêmio, tá? Mas se for preciso tratamento de choque, tem que mudar sim. Eu não... Com o Renato, talvez ele não... Eu acho que o tratamento de choque no futebol faz Não, já tô colocando pra vida. Eu acho bem errado o tratamento de choque na vida. Eu acho que as coisas são bem diferentes do tratamento de choque. Mas enfim, são pontos de vista diferentes. Aí leva 10 anos pra mudar o que tu poderia mudar em 6 meses. Eu acho que tu pode mudar, mas a mudança ela não pode ser no choque, ela tem que ser gradual. Ela tem que ser... primeiro tu acreditar nisso, tá?
Não adianta nada tu querer mudar se tu não acredita que essa mudança vai ser melhor. A gente tá falando de filosofia, a gente tá falando a gente tá falando da vida, a vida é assim. E voltando de novo E pro outra Grêmio e coisa, pro Renato, talvez então pro Grêmio um dia voltar a pensar, sonhar em brasileiro é trocar o treinador. Eu não tô falando que eu concordo, mas nós estamos chegando nesse ponto. Porque é uma vou usar uma palavra forte aqui, é uma obsessão pelas Copas. E um desprezo pelo Campeonato Brasileiro, que eu vou repetir, esse ano nem tá tão assim, mas é uma obsessão pelas Copas, como se somente elas existissem. E talvez, e eu não quero acreditar nisso, há uma preocupação muito maior com o marketing de se estar em semifinal e final do que de se estar disputando um Campeonato Brasileiro às Vera, como a gente diz. É que eu acho que a gente tem que colocar componentes aí que são importantes, porque às vezes essas chegadas mais longe em Copas, elas são mais rentáveis para a estruturação financeira do clube, porque uma terceira, quarta colocação no Brasileiro não é ruim, pensando como empresário, como pessoa que faz a gestão de contas, e a gente sabe que isso é um componente importantíssimo para a gestão do Romildo, né? Romildo Renato, que a gente já fala. Acho que também essa obsessão pelas Copas, não digo que é mais fácil, mas por característica de time e de treinador e de trabalho, o Renato se sente mais confortável em jogos decisivos. A longo prazo ele tem esses problemas e a gente trata ali nas primeiras rodadas, mas por que preservar logo agora? Para que colocar às vezes como laboratório de sub-20, de sub-23, como é que fica isso no início do campeonato, contra os mais fracos? Ele dá uma reduzida para dar prioridade, acho que é um estilo de trabalho. Claro, a gente não pode crucificar o que o Renato vem fazendo, porque ele vem conseguindo essa reinvenção, e todo ano, quando a gente olha, né, o retrospecto aí de 3, 4 anos, ruim, não, tudo bem, mas quando a gente fala do ano, da projeção que garante um técnico para a próxima temporada, o Renato sempre consegue colocar panos quentes. A gente fala que o Grenal tem muita importância, a gente vai ter um logo mais, que pode sim, a gente sabe que quem ganha o Grenal sempre tem aquela gordura, mas eu ganhei o Grenal, não interessa, eu não tive nenhum título. Sabia que Acho ao acabar a temporada 2020, o Inter perde o próximo Grenal, tá? Acaba a temporada 2020. Já pensou? O Inter perdeu todos os clássicos, é campeão brasileiro e o Grêmio vice da Copa do Brasil, do que adiantou? Mas essa roda nunca teve do lado do Internacional. É o que eu sempre falo. Agora tá. E o Internacional pode não ganhar também o Brasileiro. Não, e pode o Inter ganhar o Brasileiro. Todos os Grenais? E, Ana, o Inter pode ganhar o Brasileiro, perder o Grenal de domingo. E aí? E o Grêmio perder a final da Copa. Isso aqui é um cenário que eu tô fazendo pra quem insiste em dizer que tá tudo bem. A gente pode colocar vários cenários. Tudo bem, tudo entendeu? pode acontecer. Tudo a gente fala, o futebol ainda é uma caixinha de surpresas. Tem intervalo, meninos. Ô, Zé. Fala, liderança. Onde é que tu andava? Acompanhando, ouvindo. Eu tava olhando aqui as campanhas, até mesmo nos anos que o Grêmio foi campeão brasileiro, não teve a melhor campanha. Claro, formulismo. Em 81 o Grêmio teve a segunda melhor campanha, a melhor foi de São Paulo. Em 96 o Grêmio entrou em sexto, naquele ano que entravam ainda 8 times para disputar o título na fase final. Até quando venceu o Grêmio, não teve a melhor campanha. Bem, são 11h42. Nós estamos debatendo futebol no Ganhando o Jogo aqui pela Rádio Guaíba, em nome do Banco Banrisul. Um rápido intervalo e nós já voltamos. 11 minutos, 11 agora para o meio-dia. Nós retomamos aqui pela Rádio Guaíba o nosso Ganhando o Jogo em nome do Banco Banrisul. Pix Banrisul. Hoje é dia 20, já fiz uns Pix ali no Banrisul, tá bonito. Cliente PJ tem tarifa zero. Dá meu CPF ali, testa pra ver se eu tô recebendo. Eu não sei se você pode mandar uma mensagem hoje pra mim mesmo. Pode mandar uma mensagenzinha, coraçãozinho, o que tu quiser. Atrapalham um pouco, porque tu, por exemplo, enfim, não vou entrar em intimidades, mas tem as chaves padrão. E as chaves padrão tu usa de regra em todas as tuas. Mas daí tu coloca ela vai dizer qual banco, o que tu quer. Eu tenho mais de uma agência bancária com a qual eu trabalho. Eu quero mandar para uma e me aparece a outra na frente. E aí eu fico ali joqueando para tentar resolver. Daqui a um pouco faço uma que o ideal, Zé, como é que é, Ana? Essas chaves, quando a pessoa tem mais de uma conta, usa mais de um banco, tem que usar dados diferentes para cadastrar o Pix. Por exemplo, não cadastra o e-mail em todas. Coloca um e-mail, outro coloca o telefone, outro coloca o CPF. Então os dados já direcionam de maneira correta para a conta, mas daí, tal conta em tal banco eu usei CPF, tal conta em tal banco eu usei o e-mail. Então se cadastrar tudo em todas, vai gerar um problema no sistema. É isso aí que tá me dando esse problema. Eu fui inabilidoso na largada. E a gente pode excluir, viu, Zé? Todos os bancos tu pode excluir as chaves, basta entrar em contato. No Banrisul é bem fácil, no próprio aplicativo ali pode criar as aleatórias também, né? Isso. O ideal é sempre aleatória, né? Pra manter a segurança de toda e qualquer transação.
Mas, né, a praticidade, né, para quem sempre recebe, as pessoas trabalham com negócio e tudo mais, né, o ideal é ter uma específica para cada banco, dependendo, né, para fazer a transação mais adequada e necessária no momento. Bom, mas enfim, eu dizia então, Pix Banrisul, cliente PJ tem tarifa zero até 17 de fevereiro, aproveite. E funciona esse negócio do Pix, funciona. Eu tava entrando no mercado ontem e eu tinha esquecido o cartão de um banco no qual eu tinha dinheiro. Eu, fiz um Pix pelo celular para o banco que eu tava com o cartão. Entrei no mercado, comprei e fui embora. Deu tudo certo. Então, se você não fez ainda, caia nessa modernidade, venha fazer no Banrisul o seu Pix, abra lá no app do Banrisul. FTEC Centro Automotivo, troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para o pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site ftecmecanica.com.br. Atendimento das 7h30 até às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Sábado das 7h30 até às 12 horas e o fone lá é 3907-1743. WhatsApp é 98215-2996. 98215-2996. Na Avenida Cairu, 1447, no bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Bem, a gente retoma aqui, nós estávamos discutindo agora há pouco sobre a questão envolvendo o Grêmio e a filosofia que foi implantada pelo Renato, de gestão de grupo, que pode ser um dos fatores que entrava o Grêmio nos campeonatos de pontos corridos no Campeonato Brasileiro. É um dogma. O Renato é capaz de conduzir, sim, o Grêmio em 3 competições paralelas, mas eu acho que esse ano já mudou um pouquinho, tá? Já não tem time de transição em campo. Exato, mudou. Há de se reconhecer isso. Lá em 2017, ele é lento nas mudanças. Deu pra ver que ele tá mudando, que ele coloca outras equipes no Campeonato Brasileiro. 2017 o Grêmio chegou a usar a transição com o técnico da transição. Exato. Zerou a conta e era um calendário menos apertado do que o atual. Como a vida transforma as pessoas, né? Tu achas? O Renato jovem, para o tempo da juventude dele, ele era extremamente avançado aquele tempo. Ele era o cara das camisas diferentes, dos carros diferentes, ele estava à frente do tempo dele em matéria de churrascaria. Era o cara que ia ao palco de Abelardo Barbosa dar entrevista. Sim, ele era completamente descolado. Qual era o júri? E hoje... No dia que eu vi, tinha Cláudia Raia, que inclusive havia a ilação de que eles tinham casa. O Mota, como é o nome do jornalista e... Nelson Mota? Nelsinho Mota. Sempre estava no... Ele tinha muitas músicas, ele é o autor de muitas músicas. A Cláudia Raia tava também. É o que maravilha. E Edson Santana. Sempre... Vanessa de Oliveira, belos olhos. Então, é verdade, cara, o Renato mudou com o tempo. Vou dizer outro jogador que mudou, tá? Bem menos talentoso que o Renato, já citado aqui. E me parece que ele atinge uma maturidade que vai lhe deixar numa situação... Ele deixou, na minha opinião, na situação de grande jogador do Brasil na temporada, que é o Marinho. Se tu pega aquela entrevista do Marinho lá no Ceará... Cara, tu fica chocado de como... Marinho é um excelente personagem do futebol brasileiro desse ano. Sem dúvida ano que alguma. Eu digo 20 e 21, né? Sem dúvida alguma. Em todos os sentidos. No comportamento, ele se posiciona, ele tá jogando... Continua descontraído. Continua. E olha que é um cara que eu sinceramente, eu concordo com o Zé. Eu não considero ele um extra classe. Eu considero ele bem limitado. Pra mim, ele tá vivendo uma grande fase. Pra mim, ele superou a limitação. Ele é tem sobre a isso. sua capacidade, é óbvio. Ele não é um jogador assim que a gente... não, esse não vale a pena. Mas eu imaginava ele, por exemplo, num Grêmio mais pra grupo do que propriamente um cara titular. No Santos ele elevou o patamar dentro do clube e dentro do futebol brasileiro. E agora com a Libertadores até no continente. Estão olhando pra ele, claro que estão olhando. A vida é assim, cara. A gente passa por evoluções e maturidades no prazo que nossa cabeça se sente à vontade pra poder passar por isso. Foi o que acontece com o Marinho. Eu acho que o Marinho é o melhor exemplo de jogador que superou a própria limitação. A limitação do Marinho era cognitiva, tá? Era cognitiva, não significa dizer que o cara é burro, tá? Pode ser. Mas às vezes pode ser um conjunto de crenças, uma série de valores, uma carga emocional, um trauma,
uma limitação neurológica. Subjetivamente, como ele assimila o conhecimento. Pode ser maturidade ou imaturidade, cognição é isso, não é só burro ou inteligente, senão é minimizar a coisa. Ou até mesmo a gente fala, e na área da educação também até a didática. Sim, sim. Que é passado a ele, claro. Pedagógico. Colocado, por exemplo, ir para uma palestra onde tu vai ficar 5 horas aprendendo sobre estratégia de futebol, com uma luz apagada, lá um projetor e a pessoa falando de maneira monótona, sem exemplificar com jogos. Bom, a gente na segunda hora a gente já vai estar pensando o que a gente vai estar fazendo na semana que vem, planejando a viagem pro exterior. Então a gente fala assim, a didática também é muito importante, a estruturação, aquela capacidade que se dá de retaguarda para que o jogador, ou que o atleta, ou que até o próprio jornalista compreenda o assunto complexo. Nós, jornalistas, temos que vivenciar muito isso. Nós falamos sobre diversos assuntos, não com propriedade, mas a gente tem que chegar o mais certo possível da informação. A gente tem que falar com um profissional e às vezes é difícil, tem entrevistas e no futebol, assim, às vezes o jogador fala, gostou da partida, assim. Daí reticências, né? Você tem que ficar ali então, instigando. Tu tem que mudar, não digo a tua didática, mas a gente fala a abordagem. Tu tem que mudar a maneira que tu questiona, às vezes, chegar por um assunto, mas a gente sabe que tu nasceu não sei aonde, se estruturou por não sei aonde. Então, isso também deixa a pessoa à vontade para ela falar o que quer, o que a gente tenta, né? Que a gente precisa que ela fale. Não, é preciso que tenha alguém muito, muito paciente e que compreenda muito bem isso. O Marinho acredita isso ao Sampaoli. A melhora de performance dele em campo. Ele acredita isso ao Sampaoli. Ele agradece ao Sampaoli, que foi o cara que chegou, tu tem não potencial. Precisa no Marinho, né? A gente tem aí quantos exemplos no próprio Internacional que foram assim. O Thiago Galhardo é um exemplo disso. Isso, né? Que vocês estão falando, sabe onde... Não, só para finalizar, Gordo. O Sampaoli chegou e disse, deve ter dito o seguinte, cara, tu tem ferramenta, tá? Eu lembro que eu comentei um jogo do Marinho no Grêmio e falei exatamente isso, cara, esse louco tem ferramenta. Só que ele tem muito erro de tomada de decisão, Ele não faz nada certo, mas ele tem um chute, uma certa velocidade, boa habilidade, boa técnica com perna esquerda, só que ele erra os lances. Ele vai ter que... E o Sampaoli chegou e eu acho que trabalhou a tomada de decisão, que é a coisa mais importante hoje no futebol, tá? É a mais importante, tu saber fazer a coisa certa na hora certa. E ele mudou porque quis também, porque teve alguém paciente para dizer, vamos aprender, vamos aprender. A conversa, o diálogo, é isso que faz as pessoas melhorarem. Orientar, entendeu? Educar, tem os dois pés no comunicar. Sem dúvida. A dinâmica de comunicação é tudo. Vou contar para vocês, às vezes Aldo vai como jurado do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, e às vezes tem lá um advogado ou um promotor que tem 2 horas de fala na primeira passada. Se o cara fala de forma monocórdica, Zé Aldo, que tem déficit de atenção, já se perdeu uns 15 minutos. Sai, vai dormindo. Nós perdemos em 15 segundos. Mas a técnica de educar está relacionada com a técnica de falar. Tu pega um cara assim que é mais avoado, se tu não conquistar a atenção do cara, tu pode dizer as melhores preciosidades para ele que ele não vai assimilar. E a gente não precisa nem colocar nenhum tipo de déficit de atenção, uma pessoa normal, claro, né? A gente fala quantas aulas aqui, nós já tivemos bons professores, eu tive ótimos, mas também, infelizmente, tive alguns professores, assim, que não tinham nenhuma motivação para estar ali, ou aquele professor que a gente lembra da época do colégio, mas por que eu estou aprendendo isso? Porque tu tem que aprender. Não é porque tu tem que aprender. Um bom professor vai te mostrar, nem que seja para cursar uma prova, para um processo seletivo, até mesmo com uma situação. Eu já tive um ótimo professor de matemática que me mostrava tudo no universo, como funcionava a matemática. Eu me apaixonei por algo que eu odiei a vida inteira. Daí no curso pré-vestibular aprendi porque ele fazia. Ele tinha, a gente fala assim, essa paixão, essa vontade de ensinar e ao mesmo tempo entendia como podia exemplificar em coisas simples pra gente compreender melhor. 12:00 vai bater o sinal, vem aí Fernanda Bagatini com as notícias com o Guaíba Notícias, depois voltamos na sequência do Ganhão do Jogo. Estamos retomando o Ganhando o Jogo ao 12:05 aqui pela Rádio Guaíba, sempre em nome do Banco Banrisul. Quer aumentar as suas vendas? Conte com o Pix Banrisul. Cliente PJ tem tarifa zero até 17 de fevereiro em pagamentos via Pix. Banrisul com o Ganhando o Jogo. E as informações da previsão do tempo.
Hoje não tá aquela loucura dos últimos dias, antes tivemos dias bastante quentes. As informações aqui no Ganhão do Jogo, nos intervalos sempre para ponto dos cafés, deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão, variedade de máquinas para atender a todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita pelo 3325.009 e conheça o site pontodoscafés.com.br. O Pepão hoje tá incorrigível, assim, ele não tá descontrolado. Ele veio com aquela camiseta bonita do Colorado, então ele tá eloquente, falastrão. Sabe que gosto é uma coisa bem interessante, né, cara? Gosto a gente não discute, já diz. Essa camisa que o Pepão tá do Colorado é uma das mais feias que o Inter fez nos últimos tempos. Eu achei bonita, Eu queria cara. dar uma informação pra você. Essa camiseta legal. foi um presente dado pelo gerente da Rádio Guaíba, o Guilherme Bauer, ao Pepão. Eu acho linda a camiseta. Não, eu acho feia demais esse... Não, o gesto foi bonito. Ela parece um baconzito. Não, ela é laranja, não tem a ver com o Colorado, mas é a camiseta do Colorado. Muito feio. Mas vamos lá, né? É a camisa do Inter. É do Baconzitos. O Guilherme contou que um amigo deu pra ele de presente e ele lembrou do Pepão. Mas a camisa é feia. Não, ela é diferente. Eu não acho feia, Não é sinceramente. diferente. É laranja, né? Com vermelho que por estar em cima do laranja não fica aquele Eu colorado. gosto de camisas do Colorado. alternativas, assim. Eu sei que muita gente não gosta e tal. Uma coisa é tu chegar numa bela temporada e... A lote mais linda do Inter é a rosa. E aí, Magno, tu chega na temporada, início dela, vai lançar a camisa e tu meio que, naquela temporada que seja, pro resto da história nem se fala, mas naquela temporada tu abandonar a tricolor do Grêmio e a vermelha do Inter. Aí não tem como. Aí é um absurdo. Agora, uma alternativa de outra cor pra vender, eu acho legal. Claro, eu posso achar feia uma ou outra, mas essa em si, não achei feia. O Magno referiu a alguém acertou a mão no design daquela rosa do Inter. Ficou bonita aquela. Bonita. Aquela rosa ficou bonita. A cor rosa é bonita, né? Os carros da Fórmula 1 ano passado, o rosa eram os mais bonitos do grid pra mim. E esse ano vai ficar verde. Ela ficou tão bonita e tão legal e sucesso de venda que não fizeram mais. Não, mas aí faz no próximo outubro. No próximo outubro rosa eles fazem de novo, né? Ah, sim, não, tá certo. Que a ideia, eu acho que é essa, lança um novo modelo com aquelas cores alusivas para estimular a campanha, a conscientização e para também potencializar as vendas. Magno, antes da gente falar mais sobre as decisões do brasileiro, o que aconteceu com o Juventude? Jogou nada e levou 5. Chegasse a olhar o jogo, não? Umas partes do primeiro tempo, principalmente. Mas olha... Não jogou bem, simplesmente. O famoso dia não. Mas A Bahia aproveitou as chances que teve e guardou. Mas que momento pra isso, né? Pode perder o acesso. Um empatezinho com o Avaí tava bom. CSA ganhou o jogo dele, passou o Juventude. Exato. Cuiabá já tá praticamente garantido, e ganhou do Paraná também. É isso. Não, e colocou o próprio Avaí na disputa, né? Exato. Aliás, O o Avaí se aproxima agora. o presidente do Paraná renunciou hoje. E o do Santa Cruz já havia renunciado no final de semana passado. Então os presidentes, terminando a temporada, estão renunciando. Esse presidente do Paraná que demitiu o Alan Al, que é o técnico do Cuiabá. Ele era o técnico do Paraná e demitiu o cara quando o Paraná estava em sexto. E agora o Alan Al vai subir com o Cuiabá e o Paraná vai ser rebaixado para 18º e não vai conseguir reagir. Parabéns também, né? O Paraná era sexto? O Paraná era sexto quando o técnico foi demitido. Loucura isso aí. Esse técnico ele estreou contra o Grêmio, né? Porque o Rogério Ceni saiu para o Flamengo e o Ceará contratou o técnico do Cuiabá, foi isso, não foi? E aí... O Chamusca foi pro Fortaleza. Isso, era o Chamusca. E nem tá mais hoje no Fortaleza. E já caiu também. E esse rapaz pegou um trabalho que estava bem feito lá no Cuiabá. O Cuiabá estava brigando na Copa do Brasil, inclusive, foi até o confronto com o Grêmio, depois foi eliminado. Bom, então, agora o Juventude vai ter que ganhar os seus próximos jogos, que não são fáceis, né? Nós víamos ontem, um deles é o Figueirense, e não me lembro agora o outro qual é, enfim, são 2 jogos de gente que tá... Um tá para não cair, que é o Figueirense, e outro tá brigando por vaga. Então, ele vai ter pedreiras pela frente. Pedreira tem o Inter hoje, né? Acho que agora a gente chegou ao ponto da gente falar disso. E entra com 7 pendurados, eu tenho falado sobre isso. Eu tenho a lista aqui. Na verdade, tem pendurados também no Grêmio, né? Kahneman, Matheus Henrique, Darlan e Vanderlei estão pendurados. E no Inter a lista é ainda maior. Claro, Bosquilha, Jussa, aí Leandro Fernandes, outra história. Mas
Vitor Cuesta, Dourado, Caio Vidal, são jogadores importantes que estão também pendurados no Inter. Dourado e Cuesta, né? E Caio Vidal, né, também, Caio é Vidal, titular. Mas é titular, né, Cristiano? Tá, mas já tá abrindo disputa com o Pegloff. Sim. Não, ele pode estar abrindo Deixa disputa, mas se vai perder um jogador que não seja Dourado e o Cuesta, perde o Caio Vidal. Jogador e o Caio mais... Vidal tem alternativa. Não, se fosse O jogador pra mais escolher, importante. claro, né? Mas mais é um importante. titular. Assim, ó, a primeira coisa, tá? Já diria. Pedro Pereira. Não, Abre luta com o contrário pela ponta direita. Não, eu do Meneghetti já diria. Internacional. Não, Grenal é Grenal. Grenal é Grenal. É. Mas antes do Grenal tem um outro jogo. Não dá pra tu entrar com o pensamento de que. Se tu entrar com o pensamento de que tu não vai chegar junto, com medo de ficar fora da Copa, fora do Grenal, tu já entra mal, já entra competindo errado. O jogo é hoje, tá? O jogo é hoje. Esse jogo é mais importante que o Grenal. Claro que É mais importante que o Grenal. O Grenal tem a rivalidade, tem lá depois os caras aí, o Wagner Saraiva da vida, o Dilon Camilo. Não me chama assim o Wagner Saraiva da vida, que o Wagner é gente boa, nosso bruxo. É meu Vaguinha. amigo, cara, ele tem meu WhatsApp. Vaguinha. O Dilon Camilo aí, um tirando o sarro com o outro. Pra isso vale, mas o jogo de hoje é mais importante. E a peça mais importante internacional nessa. Agora tu falou bem, internacional. Falei. Nesse equilíbrio, que é o que o Abel busca, se chama Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado é importantíssimo. Ele estabiliza a defesa. Ele é bola alta. Ele já tem 2 gols desde que voltou. Em cabeceio em bola alta. Ele é um bom municiador de jogada. Ele é um bom passador. Ele é um bom cara que começa a jogada. Ele faz bem a base da jogada e sozinho. Esse é o cara do Inter depois que o time engrenou com o Abel. Taticamente, ele é o cara que estabiliza. É muito ganho ter o Rodrigo Dourado, tá? Muito. Mas na comparação com os concorrentes, entre Muito aspas. na comparação, o Rodrigo Lindoso não é esse jogador. O Musto não foi. O Musto nunca foi. E o Johnny ainda não é esse Johnny jogador. é um reserva. É um reserva, é. E ainda depois do Lindoso, É. por uma questão de experiência. Mas e tal, a pode capacidade do Rodrigo Dourado em taticamente sustentar o time, estabilizar o time, ela é muito grande. Vamos reparar, o Inter, depois dessa fase com o Abel e tal, já tomou gol de bola surpreendida? Não. Tomou gol de bola alta, toma gol de falha. Um chute desviado de longe. Falha, chute desviado de longe, um que não vai na bola, falha, né? Muita falha, pênalti, mas Desajuste assim, não. desajuste defensivo, Verdade. decomposição defensiva, o Inter não perde mais. E tomava alguns gols com o Cudê. Eu lembro do jogo contra o Bahia, no Beira-Rio. O Inter o Bahia empatou no finalzinho e tal. Aquele foi o jogo da bola nas costas. O Inter jogou totalmente alto e tomou um monte de bola nas costas naquele jogo. Não acontece mais isso. Os gols que o Inter toma são por falhas e não por vazio da defesa. E se deve muito à presença do Rodrigo Dourado ali. Seria legal que tu participasse do programa, não conversasse respondesse o ouvinte. Tô ligado, porque esse é o assunto que nós estamos tratando aqui também na interatividade. Teve uma época, não sei, acho que foi o 8, com o Grêmio com o Celso Roth. Lembra? Da disputa do brasileiro? O Celso, às vezes da coisa ruim tu faz do limão ácido, tu faz a limonada, né? Boa, gostosa. O Celso foi fazer um amistoso contra o Avaí, foi na ressacada. E tomou um baile dos caras. Era pra ser demitido. Na véspera do campeonato, e aí os caras, mas pelo amor de Deus, com essa peneira dessa zaga, com não sei o quê. Começou o campeonato ganhando de 1-0, gol do Pereira no Morumbi. Ele disse assim, eu preciso salvar minha pele, preciso tempo para trabalhar. Meteu 3 zagueiros contra o São Paulo. E os 3 zagueiros se deram muito bem. E ele pegou e fixou aquele modelo e foi levando e chegou muito próximo do título. O que é isso? É a consciência dos limites do teu grupo. O Abel conseguiu com esse Inter atual dizer para os caras, nós temos limitações, mas vocês também têm capacidade. Com os nossos limites nós somos capazes. E esse time do Inter está se entregando a um jogo de força,
um jogo físico, um jogo elaborado de combinações de jogadas. O Abel até distinguiu mais. O meu jogo pela direita é mais, como é que é a expressão que ele usou? É mais direto. Mais vertical. Que a bola longa para a velocidade do Caio. E na esquerda eu tenho um jogo mais elaborado de combinação, que é o funcionamento mais do setor. Praxedes, Patrick. Chegando ali, Verdade. triangulando, envolvendo o adversário. O próprio companheiro, digamos, do Caio Vidal de direita é o Edenilson, que é um cara também mais de transição, de carregar, de ir mais rápido, mais vertical, não enrolar, não girar. Enrolar, que eu digo, não é defeito, viu? É característica. O Praxedes já é diferente, ele já senta, já para um pouco mais, já tenta girar, tenta tocar mais a bola, dialogar, como as pessoas gostam de falar hoje em dia. Então eles acabam tendo... O Abel lê bem e explica bem isso, né, Zé? Esse talvez seja um dos motivos que ele tem de dificuldade de tirar o Galhardo, porque o Galhardo contribui com essa aglutinação. O Galhardo sempre transparece uma ideia de um cara que tem bom intelecto e que é aglutinador, que é um dos caras que contribui com a unidade do grupo. E essa é uma das razões, além da organização do jogo, que o Inter está funcionando. Eu não descarto do Inter jogando esse jogo que ele de entrega absoluta, que ele neutralize o São Paulo e que ele saia do Morumbi com vitória. É um jogo do estilo... Claro, é um adversário muito pesado que o Inter tem pela frente. Gente. Mas o estilo dos dois pode se encaixar pro Inter. O que pode ele fez se encaixar pro com o Inter. Boca na Bomboneira, ele pode fazer com o São Paulo. Gente, o Inter tem condição de fazer o que o Grêmio fez com o São Paulo. É isso. Jogar O jogo que o Grêmio joga contra o São Paulo, Lá? sim, no Morumbi, o jogo da classificação, o jogo que o Grêmio joga contra o São Paulo, 0-0. Tá? Mas o Inter precisa ponto. Não, aí que tá, calma, eu vou chegar lá. É que o Grêmio não Eu vou precisava chegar lá, dessa, eu vou dessa- chegar lá. dessa transição ofensiva e nem tem tanto, né? O jogo que o Grêmio fez contra o São Paulo, que é um jogo defensivo, é um jogo mais próximo do modelo que o Inter adota do que com o modelo que o próprio Grêmio tem. O Grêmio se internacionalizou naquele jogo, tá? Sim. O modelo de trancar é um modelo que o Inter sabe fazer melhor. Qual a diferença entre a parte do ponto A, que é um segundo passo, tá? O Inter é bom no contra-ataque, é melhor que o Grêmio no contra-ataque. O Grêmio é melhor que o Inter na construção. O Grêmio tem uma construção mais limpa que o Inter. E talvez num jogo físico de área. O Inter é melhor no contra-ataque. O contra-ataque do Inter é muito bom. Sim. É muito bom. É muito bom. Tu tem jogada que arrasta, que Ele é com o fica Patrick. mais vertical com o Yuri. Sim, fica. Tem uma jogada que arrasta com o Patrick, que é uma boa jogada, e um lateral apoiador que vai te ajudar ali, que é o Moisés, tá? Lado esquerdo do Inter. Tem que ser utilizado hoje. Tu tem transição por dentro com o Edenilson. E tu tem um escape pela direita com o Caio Vidal. Que ainda tem muito erro de tomada de decisão, mas vai lá, um guri que corre, tá? Então tu tem. E eles sabem marcar. Então, é nisso que eu quero chegar. O Inter tem um jogo à feição dele. Vai correr risco, óbvio, São Paulo. Vai correr Vai risco. se expor, tu diz o São Paulo. Não, se vai expor propor, não. Vai tomar iniciativa. Se expor não. Tem diferença entre se expor e correr Atlético risco. Paranaense Se expor é se mandar. Correr risco é tu Atlético é tu Paranaense- segurar. Tu não vai estar exposto, mas tu vai estar suportando. O negócio do saber sofrer que ele falou depois do jogo do Goiás. Não é saber sofrer, é suportar. É diferente de saber sofrer. Suportar, porque pode não ter pressão. Tu pode ficar com a bola ali inócua do São Paulo. E o São Paulo tem um vai pouco disso, cara. São Paulo vai ter mais posse de bola que o Inter, por exemplo. Tenho quase certeza São disso. Paulo tem isso. O jogo contra o Atlético Paranaense foi assim. O São Paulo ronda, não ameaça muito. Aí no final, claro, deu uma apertada. Mas aí o segredo, Guti, dessa posse de bola ser maior que a do Inter é que ela fique lá pelo meio de campo e não perto da área do Inter. E é o que tem acontecido, né? Foi o que o Grêmio fez, o Domingo Magno. foi assim. O São Paulo tem jogado assim. O São Paulo tem jogado assim, de girar, tentar, abre do lado, às vezes tenta uma surpresinha, empurra os zagueiros para os lados do campo para que eles ajudem a construir e a superioridade numérica possibilite que se chegue no gol adversário, mas a gente não vê muito. Não é efetividade, é construção de oportunidades nos últimos jogos do São Paulo. O São Paulo é uma equipe que cria bastante, que tem bastante a bola. A volta do Luciano é algo que o Inter precisa prestar muita atenção. A gente até conversava com o Guimarães na redação sobre as escolhas que hoje o Diniz pode fazer com o retorno do Luciano. E ele tá entre o Gabriel Sara,
um cara de mais velocidade, mais 1 contra 1, mais leve, e o Igor Gomes, um cara que gira mais a bola, pensa mais, mas não tem, né, tanta capacidade para drible e tudo mais. Eu, sinceramente, não tiraria nenhum dos dois. E aqui pode muita gente até querer me apedrejar, exatamente, porque volta o Luciano, eu tiraria o Brenner. Eu colocaria o Tietê como ele tá colocando, eu manteria. Não, o Brenner é goleador de São Paulo. Eu sei, Cristiano, mas eu digo pro jeito de jogar, não é a qualidade do Brenner. Hoje, Gabriel Sara e Igor Gomes têm essa coisa de girar mais, de tentar achar mais espaço. O Brenner vai ser um cara mais cravado na área do Inter, apesar da qualidade dele, de saber sair e tudo mais, mas é um cara nesse estilo. E o Luciano é aquele ponta de lança que chega próximo do Brenner. É um cobertor um pouco curto, né? Tu opta por... O treinador é sempre assim, né? Ele opta daqui a pouco pela velocidade de um, pelo drible do outro, pela capacidade de ter a bola mais nos pés. E pro jogo de hoje, eu não tenho aqui certeza, né? Não sou vidente nem nada, mas eu vejo uma possibilidade maior, uma necessidade do São Paulo de ter um pouquinho mais de paciência com a bola, porque o Inter vai se fechar e muito bem. E pro Inter, qualquer que seja a escolha do Diniz, é o Inter fazer o que o Guimarães falou. Eu não sei se o Inter vai se fechar. Se o Inter vai jogar... o Inter não se fecha, Cristiano. O Inter, ele aguarda o adversário e vai à frente. Eu acho que ele vai dar a bola pro São Paulo e vai esperar. Mas ele sabe o que fazer quando recupera. Pra sair na transição rápida que o Abel até citou na última coletiva. O que eu considero se fechar? É o time pegar ali, ficar lá atrás e ficar dando balão pra frente e devolvendo a posse de bola pro adversário vir de novo. O Inter não é assim. O Inter, ele até se fecha, até aguarda o adversário, mas ele tem total vontade e já preparo para saber o que fazer com a bola. A verdade é que vai ser um jogo que é decisivo, né? Ele tem um certo peso de decisão do brasileiro, porque se tu ganhar do São Paulo e assumir a liderança, tu te dá uma possibilidade de empatar o Grenal, por exemplo. Não é o ideal, mas são duas, é uma encruzilhada. É esse São Paulo hoje e o Grenal domingo. Agora, se tu perder, tu vai ter que entrar na obrigação de vencer o clássico. E notícias que eu tô lendo agora aqui, e também da Fox, do Marcos Pímpolo, que é repórter da Jovem Pan, que o Juanfran não vai renovar com o São Paulo, tá pulando da barca. São Paulo chamou para renovação, só vai cumprir o contrato, tem propostas de outros times, não especificou de onde, e tá saindo. Não sei qual o peso disso dentro do grupo. Ele é dúvida para hoje, né? Juanfran? Mas isso. O Juanfran? Mas ele deve atuar, porque joga o Bruno Alves, o Léo. Sabe que o Juanfran, ele chegou assim, meio desajustado, sem adaptação, mas ele tá bem. Mas ele tá bem. A sombra do Daniel Alves. Vieram juntos. Mas eu tô gostando até do Juanfran. Que daí o Daniel Alves se tornou meia, né, Magno? Se tornou o centro da equipe. Ficou fora da lateral, né? Oi? Ficou fora da lateral. Exatamente. E aí o Juanfran... Eu tô entendendo vocês, mas ele se fez presente e muito nos melhores momentos do São Paulo. O Daniel Alves se tornou o centro do time. Claro. Sem dúvida. Até tá um debate não é que em ele São tornou, Paulo. Até tá um debate em São Paulo porque os repórteres, né, os críticos têm perguntado muito ao Diniz por que ele não tira o Daniel Alves. Por questão não deixa de fora o Daniel Alves. Não. Exato. Por questão técnica e física. Porque às vezes é um jogo que o Daniel Alves não tá entregando muito e ele fica os 90 minutos. Às vezes é um jogo que o São Paulo já construiu o placar e ele fica os 90 minutos. E o Diniz argumenta que não é só a parte técnica, tem a parte da liderança, da experiência do Daniel Alves. E vamos concordar aqui, né? Não há jogador com mais experiência e currículo. Eu não vou dizer... Olha, dá pra dizer até futebol brasileiro, mas vamos ficar só no São Paulo, comparável ao Daniel Alves, né? Agora, o bonito desse campeonato é isso, tu vê. O Inter que no futebol brasileiro. No futebol brasileiro, mas no São Paulo, que é o objeto, não tem o que falar. O Inter tem essa muralha de Castelo para superar hoje. É uma missão terrível pela sua magnitude, pela sua grandeza, que é ganhar do São Paulo lá, ou trazer um resultado bom. E mal termina isso, ele já começa a pensar que tem um Grenal pela frente, um outro grande desafio, e que tem a sequência, ainda tem jogos, porque ele quer o título brasileiro, e daqui pra frente até o final, cada jogo será uma decisão. É uma coisa maluca o que tá acontecendo com a competição. Mas acho que isso não pode ser o pensamento, né? Se já
entrar em campo pensando no Grenal vai dar ruim contra o São Paulo. Acho que tem que ser jogo a jogo e aquela máxima, jogo a jogo parece papo de vestiário jogador, mas olha, infelizmente, claro, vai ser um baque. Mas se já for projetando um enfrentamento Grenal, acho que não vai dar certo. Não, mas o Inter não tá projetando. O Inter não tá projetando o Grenal, o Inter tá projetando todo o pacote de jogos. Não, o Inter tá projetando São Paulo. Não, ele tá treinando pro jogo do São Paulo. Não, ele tá focado e projetando São Paulo. Mas, Cristiano, vamos de novo. Mas tu não aceita a contrariedade, tu não aceita o cara ser contrário. Mas eu não aceito que o cara me dê um tem que cambão. concordar contigo sempre. Tu vem me dar chapéu, aí eu não posso aceitar. Chapéu, qual é o jogo de hoje? O Inter tá projetando o campeonato inteiro, tanto que está economizando, fazendo viagens em voos que são voos de carreira, porque ele está pensando nas finanças. É claro que o Inter está pensando todo. É claro que o Inter está pensando no campeonato. É preciso esclarecer o seguinte: o Internacional não está fretando voo e já vinha fazendo algum tempo em voos curtos e vai mantendo isso. Porque está pensando todo, Cristiano. Tu acha que o Inter não está pensando no título? É claro que está pensando. Eu acho que gestão o meu comandante, veja bem. É que vocês distorceram o começo da minha fala. O que eu tô dizendo é que o campeonato... Tu não te faz de vítima, Zé. Não sou vítima. Não tem vítima. Tu tá dizendo que, distorceu. Eu tô dizendo o seguinte... Eu tô dizendo que o campeonato é interessante porque a cada jogo tem uma importância. O Inter sai de um jogo e já vai para outro grande jogo. Então a importância da competição, é isso que eu disse. O foco, comandante, Não, é que tu não deixa o cara falar, tu se enfurece e tu atropela o cara, meu. Tu tá distorcendo o que eu falei, é bem simples. O campeonato é interessante, Cristiano, porque termina um jogo importante, começa outro pensamento de um outro jogo importante. É uma sequência de grandes jogos e é uma decisão a cada rodada, é isso que eu disse. Eu não falei que o Inter tá pensando já no Grenal. Mas ele também não pode não pensar no Grenal e nos outros jogos. Claro que sim, né? Por isso que ele tá preocupado com os cartões, com tudo. Se der uma coincidência ruim... Dentro dessa concepção é como a gente tem grandes problemas na vida, a gente não consegue às vezes resolver todos ao mesmo tempo. É mais fácil a gente se concentrar em um grande problema, naquele mais urgente, aquele que demanda mais trabalho, talvez superando ele a gente se concentra. A gente sabe que todos eles existem. Só que eu acho que se o pensamento for esse, já projetando, eu acho que hoje tem que ser um capítulo e se ganhar ou perder, tem que encerrar, porque a gente sabe, e é a máxima aqui no estado, é um campeonato à parte, o número de Grenais, ganhou quantos Grenais, fez... Eu acho que o Cuesta vai deixar de tomar um cartão amarelo hoje, se tiver que evitar um gol, porque ele vai jogar o Grenal? Não. Não, porque ele tá pensando no título, porque ele tá pensando que tem que ganhar. Do São Paulo. Claro. Exato. A gente fala, todo jogo é importante. E isso é o bacana desse Campeonato Brasileiro, pelo menos na minha opinião, é que a gente sempre tinha com 5, 6, às vezes 10 rodadas de antecedência já um campeão. Então o pessoal acabava, deixa, tanto faz, empate, ganha, perde. Mas acho que agora, tendo essa competição que todo ponto importa, a gente vai ter e todo jogo vai ser uma pedreira e vai ser importante. E, gente, assim, eu concordo, não tem como chegar num jogo hoje no Morumbi contra o líder, porque vamos combinar. Falando bem sério, para campeonato, o São Paulo é um adversário mais difícil pro Inter em termos de disputa de título do que o Grêmio. O Grêmio tem 6 pontos a menos do que o Inter. Isso é um fato, eu não tô aqui opinando, o que a tabela diz. É muito, mas é pouco, né? Exato, é o que a tabela diz. Agora, também projeta, mesmo que o Inter saia com os 3 pontos do Morumbi, não tem como evitar, né, jogar. Como disse o Cristiano, não tem como o Cuesta evitar daqui a pouco parar uma jogada. Mas se der uma coincidência ruim de sem Vitor Cuesta, Dourado e Caio Vidal, os 3, que não deve acontecer, fica complicado um Grenal no domingo. Mas tem que pensar, claro, hoje, isso é óbvio. É que na verdade o pensamento ele existe. São Paulo é um que pega pra qualquer Inter, coisa. Palmeiras, Grêmio e Flamengo até o final da competição. Pra qualquer coisa na vida, tu tem um pensamento... Imediato? Não, um pensamento amplo, né? Sentido amplo. Sim, e o estrito, né? Tu tem um sentido amplo. Vamos planejar o ano. O ano a gente tem isso, ok. Mas essa semana eu tenho um pensamento um pouco maior, que é... vamos pensar 3 competições. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Aí tu tem um pensamento mais específico. Como a gente vai trabalhar a Libertadores, o Brasileiro, a Copa do Brasil. Um mais específico ainda, bloco de 5 jogos. E um mais específico, o jogo. E um mais específico, agora, o imediato, tem que fazer uma mudança. Eu acho que entendeu? eu errei E o mais específico, a tomada de decisão na hora de fazer um gol. Entende? Tu vai diminuindo assim as escalas, tá? E óbvio que o pensamento hoje, mas hoje, Zé, hoje, é pra São Paulo. Eu acho que eu errei. Se tu desviar o foco, tu tem o macro, tá? Sim. Mas tu desviar um pouquinho, se tu fizer um jogador pensar nesse macro, tu tira o foco. Hoje é São Paulo. Eu misturei 2 coisas e acabei talvez errando a condição. O que eu quis dizer é o seguinte, a competição em si, ela ficou esplêndida porque ela termina uma decisão e já começa outra.
E assim vai até o final. Sim, pra quem curte futebol, é o Campeonato Brasileiro dos Sonhos. Tem elogios pra todo mundo hoje aqui, viu? Nossos ouvintes estão bem. Você tá sendo irônico, eles estão no cantinho. Tu vê como é coisa, né? A cabeça do ser humano. Elogios mesmo. O Pedro manda dizer, Zé, deixa o meu abraço ao Guimarães, pois hoje eu li um texto dele e me identifiquei bastante. Só quem passa por isso sabe o quanto é sério e tenebroso. Eu não sei do que ele tá falando, mas Eu posso explicar? uma mensagem do Pedro para o Guimarães. Obrigado, Pedro. Eu publiquei um texto, eu não ia fazer isso porque esse texto está pronto desde a semana passada. Eu publiquei um texto nos meus perfis de redes sociais e compartilhei nos perfis de redes sociais a respeito de uma situação que as pessoas mais íntimas a mim sabem, né? O Gutierrez é uma pessoa que sabe, e eu resolvi externar isso a respeito de uma coisa, nem o espaço aqui, mas como o Pedro falou, vou compartilhar também a respeito de um momento que eu estou vivendo, que é conviver com síndrome eu não sei ainda o que é, tá? Tô em tratamento, enfim, se é ansiedade, se é obsessão, compulsão, porque eu tenho sintomas disso, se é borderline, se é um processo depressivo. Borderline é punk. É um fenômeno complicado. E eu tenho sintomas. Destrói os casamentos. De vários casos no escritório, que eu atuo com direito de família, em que as relações elas acabam se deteriorando. Eu não sei se é. Eu acho que não é isso, tá? Eu acho que pode ser TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Eu acho que pode ser ansiedade disfuncional. Acho que pode ser obsessão compulsão, pode ser várias coisas. E eu compartilhei bem no meu estilo assim, um texto de 7 páginas nas minhas redes sociais sobre como... um tratado então sobre o tema? Não, achei pequeno o texto. 7 páginas. Fez uma autoconsulta, né? Eu fiz uma autoconsulta e me fez bem. Fez um diagnóstico público de... Não, diagnóstico. Não fiz diagnóstico nenhum. O texto não faz diagnóstico. O diagnóstico está sendo tratado nas esferas competentes. Obrigado ao Pedro e seguimos. O Serginho de São Cepé diz, bom dia, eu gosto muito do Cristiano Silva, embora algumas vezes tenha alguma discordância, ele tem personalidade. Em uma época que muitos vão surfando na onda, ter opinião própria é uma preciosidade. Dale, Cristiano. Serginho, São Cepé, Rio Grande do Sul. Obrigado, Serginho. Tá mandando bem o Serginho aqui, deixou um recado. E tem um outro aqui, que era um recado pra Ana, que o rapaz faz um elogio. Aí esse aqui diz assim, ó: Zé, é impressionante o nível de debate de vocês. Disparado ou melhor. Essa garota Ana entende bem do riscado. Indiquei para alguns amigos e não largaram mais. É o Toco de Cachoeirinha. É isso aí, Toco, querido. Vai espalhando, vai fazendo propaganda. Que assim Valeu demais, um abraço especial para ele aí. Assim a gente vai conquistando e crescendo na audiência mais e mais. Ficamos muito felizes com isso. A gente corneteia, às vezes ele faz um texto um pouco mais longo, mas hoje ele se esmerou. É o nosso querido Daniel Pires de Sapucaia. Zé, não sei se você vai ler. Se não ler, passe o Guimarães, por favor. Ontem, no programa, o Guimarães fez uma crítica forte. E no meu modo de ver, ele considera que é desnecessária. Ele falou que é. O contexto era o jogo do Ipiranga. O Guimarães, nós ouvintes, somos meros participantes sorteados. E temos opiniões e visões diferentes às vezes. Só isso. É muito grande o texto, mas tá dado o recado, o Daniel. É que o cara colocou, vocês jornalistas deveriam. Eu sei do que ele tá falando. Vocês jornalistas deveriam, não é pra ti. Deu uma... não foi ele que escreveu isso, é que eu... Não, é uma outra pessoa que escreveu e ele tá se manifestando sobre. Desculpa, exagerei. Daniel, um abração pra ti, compreendemos o teu recado. O Wagner tava presente aqui, a gente falou do Vaguinha. Boa, Guimarães, um abraço. Tive isso na pandemia. Tem saída e negócio é compartilhar. Ele mandou o recado também. Obrigado, Wagner. Um abraço. O Wagner é um cara que entende muito de futebol. Ele não sabe... Daniel Menezes diz com certeza nesse horário não tem programa melhor. Torce, mas ele diz com certeza nesse horário não tem programa melhor. Os caras hoje resolveram nos abraçar. Como bacana isso. Obrigado, Daniel. Dali Cristiano Silva, o melhor dos melhores. É o Guilherme, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Obrigado, Guilherme. Sobre o assunto anterior, penso humildemente que falta um pouco de perdão. Eu não sei qual é o assunto anterior, mas... como é o nome do barbudo? Parece Cristo aqui, esse que mandou o recado. É o Bruno. Obrigado, Brunão. Abraço, cara. Parabéns pelo teu trabalho. Tens um fã aqui do outro lado. O Marcelo tá mandando um recado pra mim. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Marcelo é de Lajeado. O pessoal hoje resolveu se ficar carinhoso com a gente.
Inter joga por 2 resultados contra o São Paulo hoje, vitória ou empate, até porque depois joga 2 em seguida em casa, Grenal e Bragantino. Só não perder hoje, o campeonato não se define hoje, diz o João. Tá bom, João? Assim como pode perder o Grenal e ganhar o campeonato também, né? Que a gente fica nessa loucura de Grenal. Eu sei que há uma carga, e eu não desprezo a rivalidade, óbvio que ela é muito importante, mas a gente fica com essa carga de tantos jogos que o Inter não bate o seu maior rival. Mas pode ganhar um campeonato brasileiro sem ganhar nenhum Grenal. E aí terá sido uma temporada ruim. O raciocínio dele é interessante, a projeção. Depois tem 2 jogos em casa. Claro. Mas se como pode vencer, perder o Grenal, ganhar do Bragantino, O Eduardo é difícil diz assim, projetar. Guti, é verdade, Zé Aldo, vocês deram uma grande guinada nos debates. Muito obrigado. Obrigado pelo... Poxa, o pessoal veio com tudo para nos elogiar. Cristiano Silva me representa, é o Tavares de Canoas. Grande Tavares, um abraço. Sou psicólogo e acho muito interessante que o Guimarães possa abordar de forma tão honesta essa problemática de saúde mental. Isso nos humaniza e aproxima a sociedade desse tipo de discussão. É o Patrick de São Leopoldo. Oi, Patrick, doutor obrigado. Patrick, abração, E a doutor. gente também, né, Zé, trazendo um assunto dentro da saúde mental, que no próprio futebol existe muito, né? E o preconceito com os jogadores, porque se entende, se a pessoa é rica, se a pessoa tem tudo, ela tem que ser feliz. E muitos jogadores enfrentam a depressão, momentos complicados, que não tendo orientação adequada, claro, o rendimento cai dentro do gramado, mas também a pessoa pode tomar uma atitude completamente, né, equivocada, assim, pessoal, de largar clube. Então, até esse distanciamento que às vezes a gente não compreende por que tá no banco, se tá bem fisicamente, é porque às vezes o mental tem que estar tranquilo, né? Nilmar. Pois é. É um exemplo bom. O Roberto Salim dá uma alfinetada no outro ouvinte. Ele diz assim: vocês só podem estar de brincadeira. O Wagner, entender de futebol, ele era completamente contrário ao retorno do Abel. Eu não lembro disso. Sim, mas grandes entendedores, olha, Não. a maioria grandes entendedores também eram contra, criticaram. Isso aí E não faz parte do querer. jogo. Exato. Isso Você não quer faz dizer que ninguém entende entender ou ou não entende entender. de futebol. Eu não contrataria o Abel, Eu por também exemplo. não. E não tô Eu dizendo que eu acho- entendo, tá? Não, mas tu entende, a gente entende, sim, claro que entende. Eu não acho que eu seja um cara que não entende futebol e eu não contrataria o Abel. Por quê? Porque o futebol permite. E nós somos com seres que a humanos, gente, né? com que A gente não é Deus. Porque a gente, né, tenha erro de avaliação. Claro. Não é nem o futebol. Zé, pega a coisa que tu mais entende no mundo. Tu vai ter erro De mim de avaliação. Claro. Não Entendo sei. pouco, entendo pouco. Não é a coisa que tu mais entende no mundo, tu mesmo, não. Tu entende de mais coisa do que de ti mesmo. mas tu vai ter erro de avaliação, cara. A gente vai ter. Se a gente não tiver erro de avaliação sobre o futebol, me indiquem uma pessoa, não precisa ser comentário, uma pessoa no mundo, me indique o maior gênio do futebol, de Pelé, Cruyff. Gente, o futebol constrói quem fatos. nunca errou, quem nunca teve erro de avaliação. O futebol constrói fatos. É 90 Claro. minutos. 90 minutos. Em apenas 90 minutos se constrói fatos até pra história. No lance. Num lance. Então, a gente aqui, a gente projeta, a gente tenta compreender o que estão pensando hoje 4 grandes treinadores para 2 partidas importantes. Eu acho que eu vou ter que Qual é o compartilhar. maior nome da história do futebol, Helder? O maior nome da Não, história do Pelé. futebol. Pelé. Não é um grande técnico. Não entende de tática. Exato. E um monte de outros. E ninguém faz o que ele fez em campo. Exato. Alessandro Souza diz, o Magno: o Guimarães é um dos melhores do Brasil. Eu não sabia, vai passar por isso, inclusive com o carinho da minha audiência. Um abração a esse super jornalista. Obrigado. Obrigado, Alessandro Souza. Obrigado, Alessandro. O Alessandro Souza é o da SPM? Cara, olha, deixa eu ver a foto dele. Eu te fiz Aqui, é um cara jovem. Eu te fiz uma pergunta meio carteirinha da FUNAI, Sim, né? eu não conheço os jovens. É esse rapaz aqui, o Mas Alessandro. assim, ó. Sim, o Alessandro é professor da SPM. Ele não é aluno, é professor da SPM. Um abraço ao Alessandro, trabalhou no Inter também. Ah, eu entendi outra coisa. É SPM. SPM, universidade boa. Eu fui carteira da FUNAI agora contigo, né? Foi. Não, pensei que era ESPN, que é da Não, TV. da Escola Superior de Propaganda e Marketing. O Magno quer falar. Diga, Magno. Este programa muitas vezes traz à tona os nossos sentimentos pessoais, as nossas raivas, os nossos desgostos, a nossa vida no geral. Muitas vezes a gente discute, muitas vezes a gente briga, às vezes até além do microfone. Entretanto, a qualidade de cada um desses componentes, amanhã estará de volta o Cristiano Oliveira também, logo em breve o Oresca, retornando de férias, enfim, qualquer um dos colegas que participa deste programa,
tem os seus sentimentos, tem a sua vida fora dessas 2 horas de ganhando o jogo. E pela amizade construída muitas vezes, pela parceria construída muitas vezes, a gente acaba debatendo os nossos assuntos nesse microfone. Os ouvintes acabam entendendo isso, porque em paralelo a gente fala de futebol, com a propriedade que não há em nenhum outro veículo de comunicação aqui do Rio Grande do Sul. Não falo por mim, falo pelos colegas que aí estão. Eu sou, muitas vezes, um participante desse programa, observando e aprendendo com cada um. E isso é importante. Humanizado. É um programa muito querido pelos ouvintes, tido nas redes sociais muitas vezes como o melhor programa desse estado. E eu concordo plenamente. Por conta daqueles que participam e humanizam este programa e esse horário da Rádio Guaíba. Vale lembrar que a gente está no Janeiro Branco, tá? Manda aqui o Nelson Dutra, obrigado. Janeiro Branco, que é a campanha com relação à saúde mental, uma campanha tipo Outubro Rosa, Novembro Azul, chamar a atenção da humanidade para questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas e instituições humanas. Uma humanidade mais saudável pressupõe uma cultura da saúde mental no mundo. Então a gente está no Janeiro Branco. Obrigado, Nelson Dutra, onde se relaciona com ele mais cedo também aqui. A saúde. Abraço, grande Nelson. A saúde mental, ela é tão ou mais importante que a saúde física, porque ela é quem determina o que a gente faz e como a gente é. Então é importante essa campanha do Janeiro Branco. Saúde mental não é aquela coisa de tu ir pra praia no meio da aglomeração e postar foto dizendo que minha saúde mental agradece. Não é, tá? Também é importante tu desopilar, mas não é o nome. O nome disso de passar na aglomeração e achar que aquilo ali é a tua saúde mental é outra coisa. Saúde mental é qualquer coisa menos saúde mental. Saúde mental é tu entender também os contextos que tu vive, né? Entender que tu não pode fazer coisas que coloquem em risco. Tem seminários online, as inclusive, pessoas que estão contigo. Então, isso é interessante, legal, valeu, obrigado. E tá feito o registro sobre Fábio isso. de Campo Bom tá dizendo, com tantos elogios, o Cristiano vai ter de lotar a veraneio para uns passeios. Olha, eu gostaria muito. Quem é que mandou o recado? Como é o nome dele? É o seu Fábio de Campo Bom. Seu Fábio, eu gostaria muito de levar o senhor, os ouvintes, a dar uma volta de veraneio, mas tem um problema seríssimo. É isso aí que quer dizer. Eles não conseguem desvendar. Eu paguei 20 mil na porcaria da veraneio. Não fala assim. Não, eu falo, eu tô 2 anos querendo andar com o carro tá tirado num galpão, apodrecendo, porque inventaram sei lá que inventaram, até meu advogado me defende aí. É brincadeira, cara. O cidadão trabalha uma vida inteira, junta dinheiro, compra o carro dos sonhos. Vai lá e compra, paga na bucha, vai até Criciúmal, roda pra lá e busca. E vem andando com a bicha velha, e vem andando. Chega aqui, vai transferir, não pode, porque faltou uma nota de 3 mil reais aqui, e nós vamos agora, não pode transferir. E o que eu faço? Não, se o senhor andar com ela sem documento, ela vai recolhida pro depósito. Esses depósitos do Detran aí, isso é um cemitério de carro. Os caras vão lá e aí daqui a pouco já perde peça, é um horror. Enfim, tu perde o patrimônio. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que socar veraneio no meio do mato, num galpão. Eu não consigo andar. Eu já disse, Zé. Se daqui 1 mês não desvendar, eu vou despedaçar essa veraneia e vou vender em peça. Calma. Não, eu tô calmo. Não parece muito. Eu gostaria muito de levar todo mundo pra passear de veraneio. Uma veraneio, Magno, 1964. Foi o primeiro ano da veraneio. O nome não era nem veraneio, era C1416. Ela é a mosca azul, porque a mosca azul a gente diz, vocês mostraram. Ela é rara, no capô tem até entrada de ar. Os impostos são todos pagos. Eu só não consigo andar com carro. Ela tá pronta, Cristiano? Precisa fazer algo? Não precisa fazer nada. Bater a chave de rodar. Tem que dar uma polida. Agora não sei como é que tá tirado no campo. Agora, o que acontece é o seguinte, ladrão rouba o carro do cara, clona a placa e fica rodando. Na verdade agora, não. Agora tu paga, tu trabalha, tu paga honestamente, junta o dinheiro e não consegue rodar com o carro, porque a justiça senta em cima do processo, os caras tiram o recesso. Eu nunca vi, cara. Eu deveria ter virado, Calma. Tava bom o discurso até aqui, mas calma. Pro inferno. Marcelo Torres, ele é tricolor de Porto Alegre, diz ele assim: Zé, agradece o Guima pelo texto de ontem, particularmente me identifiquei muito com vários trechos. Tamo junto, diz ele. O texto do Guimarães vai ter que ser compartilhado por todo mundo pra chegar a mais e mais pessoas. Não, tá nas minhas redes sociais ali. O sinal vai marcar já 15 para 1. Eu comecei
ia atender o ouvinte está num love story conosco hoje aqui e foi avançando. Então vamos pro intervalo, nós já voltamos. Você está ouvindo na Guaíba, ganhando o jogo. Agora voltamos com o Ganhando o Jogo ao 12:51, meio-dia e 52 agora. O programa ganhou um rumo hoje nessa reta final, que para nós é gratificante. As pessoas se identificam com o nosso jeito, às vezes meio rabugento, meio sincero demais, brigamos demais e tudo, mas sempre com uma dose de verdade naquilo que fazemos. Por exemplo, o nosso ouvinte aqui que está participando, sempre em nome do Banco Banrisul, é um de todas as horas, é o Dilon Camilo. Segundo o Cristiano Silva, ele fez as pazes com o Guimarães. E ele diz assim: a Guaíba tem os melhores narradores, repórteres e comentaristas do Rádio Gaúcho. É papo de ouvinte diário que entende do que está escrevendo. Já tinha lido isso. Não, no ar não. Ele leu pra gente no intervalo. Ah, desculpa. E o te liga. Não, a gente... Parece ser alto. O osmose tá pegando. As pessoas, o Dilon é um ouvido de ouvinte profissional de rádio. Ele dá recado lá na Rádio do Clássico, ele dá recado lá nas outras emissoras, vai no Timaço, vai na Ipiranga. Como diria o Belmonte, vai na Pálida, ele vai em todos os lados. Nos nossos grandes concorrentes. Eu tô fazendo uns apelidos aqui de brincadeira, mas... E o ouvinte que é tão ouvinte reconhece do que a gente grande Rádio Grenal, a grande Rádio Bandeirantes, a grande Rádio Gaúcha, as nossas concorrentes. O Dilon fica em todas elas, zapeando. E manda recado. Temos vários ouvintes assim. Quando ele dá esse recado pra nós, é um reconhecimento. Ele faz O Cássio Amaral é um que às vezes ele me manda recados e coisas que ele ouviu. Ele diz, tu tava ouvindo a concorrência, não tava me ouvindo às 10, eu brinco com ele. Porque às vezes ele me manda algo que eu falei às 10 no redação e ele tava ouvindo a concorrência, mas eles ouvem tudo, né? Então também tem essa capacidade de nos observar com o ouvido melhor. A dona Cris Colorada diz: eu amo o Cris, eu quero um programa só pra ele. Com hoje o Cristiano Silva. Muito obrigado, Cris, muito obrigado. Esperando futebol a partir das 5 hoje. É pingado, não é diário, mas estamos aí, né? Vestiário também. Obrigado mesmo. O Cássio Amaral acabou de mandar: valeu, Guti, ouço 11 horas de rádio por dia. Seu Edson de Pelotas, que também sempre participa. Eu queria só antes do seu Edson, essa história do rádio, eu escutava, eu trabalhei com ele, foi meu chefe lá na Pampa, Roberto Brauner. Abria a jornada dizendo: brasileiro não vive sem rádio. Roberto Brauner, que hoje está lá no céu, olhando a galera. Se é um cara que eu deveria ter em vida agradecido, foi Roberto Brauner, que me deu uma grande oportunidade. Ele confiou quando me contratou em 1999, era ele, o Darcy Filho, e o Darcy até me disse: o alemão, o Brauner, ele gostava muito de ti. Eu era imaturo, eu acabei saindo, não me despedi da maneira como merecia o Roberto Brauner, mas eu sei que os familiares, filhos estão todos ouvindo e se não estão, vai chegar até lá. Eu quero fazer essa saudação a Roberto Brauner, o narrador de todos os esportes, Fórmula 1, basquete, futebol, e ele abria as jornadas dizendo: brasileiro não vive sem rádio. Deixa eu me desculpar que o Magno tá tentando falar já há um tempão e tá um pouco baixinho aqui dentro a chegada do Magno e eu acabei atropelando indo pro intervalo. Magno, a palavra tá contigo. Não, sem problema. Isso que o Cristiano falou mesmo. Também. Eu também me coloco junto, porque eu tive o prazer de trabalhar com o Brauner por pouco tempo ainda na Pampa, logo ali quando fechou o Departamento de Esportes da Pampa, e do pouco que convivi com ele, aprendi muita coisa, aquilo que hoje eu aplico como locutor esportivo. Então, também fica o meu abraço à memória do Roberto Brauner. Grande figura, dos maiores narradores, justamente, de todos os esportes que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul. E só o que eu ia falar é que o dia 29, para ti, Zé Aldo, quanto a veraneio do Cristiano Silva, tá pingando sempre, né? A veraneio tá parada. Graças a Deus. Pois é, só que não aí posso reclamar da vida, eu trabalho, né, Magno? Mas não posso reclamar da vida. Tem que dar um jeito. Eu tô vendo já que os Monzas dos modelos novos já tem placa preta e o Cristiano Silva com a veraneio 64 parada, tia. Aí não dá. Alô, juizado. Eu nem sei pra que
Pra que eu mando a lousa? Eu mando Não, a eu lousa, prefiro libero não o bagulho. Não, eu prefiro não dar alô identificado. Xeno, deixa o teu procurador agir, é o trabalho dele. Eu sei que dá uma certa agonia, mas calma, respira. Eu vou te falar uma coisa, meu. O cara andar dentro da lei é brincadeira. Comprei um terreno, Magno. Eu não consigo transferir o terreno. O cara pagou. Adiantado, inclusive. Paguei, tá pago. O picareta não paga, o outro eu não consigo botar no meu nome. Comprei uma veraneio, não consigo andar com a veraneio. Eu vou te falar uma coisa, meu. É por isso que os advogados sobrevivem, porque as pessoas fazem coisas. O cadete já pode colocar placa preta, Verona placa preta, Apolo placa preta, que mais? Versalhes, Monza e a veraneio parada. Aí tu faz tudo direitinho, vem um cara, entra no ar e diz que tu é mau caráter. Aí tu vai lá, não, vamos buscar e não anda o troço. Aí tu vai sacar o dinheiro no banco, o cara te enfia um revólver na barriga, me dá o teu dinheiro que tu ganhou suado. Aí tu vai lá e dá o dinheiro pro cara. Eu vou te falar uma coisa, viva o Brasil! E só sobre o Juventude ali, que ficou faltando os jogos, que tu estava tentando lembrar, Zé, é o Figueirense e o Guarani. Dois últimos jogos. Figueirense no Jacone e o Guarani no Brinco de Ouro. Tá bem, é porque o Figueirense briga pra não cair, o Guarani... Juventude agora só resta ganhar as duas. Tem que deu. ganhar, tem que ganhar. Ganha as duas e espera ver o que vai acontecer. Tem que ganhar e depois o Juventude vai entrar no tubo pra vir a Porto Alegre pegar o avião quando tiver a serração lá. Vem 15 minutos no tubo novo. O Guarani o Ziquei disse que ia subir e ficou pelo caminho. Para quem não sabe, o governo assinou ontem um acordo de estudo de viabilidade técnico-financeira de um trem-bala de Caxias a Porto Alegre, com velocidade de 1.200 km por hora. Viria em 15 minutos. Pra quando? É a vácuo. Não, tá se estudando a viabilidade técnico-financeira. O que eu já vi de estudo de viabilidade técnica pra trem. Como é que é, Magneto? Acho que primeiro tem que dar jeito em consertar os trens, entre aspas, novos, que foram comprados da Transurb, que volta e meia tem problema, e os velhos Hitachi, japoneses de 84, estão para lá e para cá sem nenhum rolo. São os melhores ainda, melhores que esses novinhos aí. Antes de pensar em trem-bala para a serra, na boa. São coisas diferentes, né, Magno? Tem que consertar o que tem que consertar, mas não dá para também ficar trancando para as evoluções, para a tecnologia, para as inovações. Caxias ganharia muito com o trem-bala. O Magno, então, ia ganhar muito, iria passar lá grudado no como é o nome do outro narrador lá, o Gilberto Júnior, que é a paixão da vida dele. Bem, tchau, Magneto, até mais à noite. Eu vou a pé, viu, Zé? Hã? Meu irmão Giba, eu vou a pé. Tá bem, então, 19h15 contigo. É. Muito bom. 21h30 contigo. Boa transmissão, depois faremos o segundo jogo. Ele faz o Grêmio, depois transmite o jogo do Inter. Cristiano Silva, Ana Carolina Guiar, Carlos Guimarães, Luiz Magno, Gutierrez Sanches. Em nome de todos, muito obrigado pela sua audiência. Vem a Fernanda Bagatini com o correspondente Guaíba, depois o Júlio Ribeiro com o Boa Tarde Brasil. E amanhã, 11 da manhã, estaremos de volta aqui discutindo as coisas dessa rodada fabulosa de hoje à noite do Campeonato Brasileiro. Tchau!